Bom dia, boa tarde, boa noite para você, incrível, que está assistindo a gente em mais um episódio do seu, do meu, do nosso Papo Franco Podcast. E hoje eu vou fazer diferente, eu vou apresentar, que toda vez eu vejo que vocês ficam muito ansiosos, e nós estamos aqui com essa maravilhosa Graziela, seja bem-vinda. Oi, gente! Ai, gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que energia boa, que honra estar aqui e simbora, né? Porque vai ser um bate-papo muito gostoso. Com certeza. Muitas novidades, muitas coisas boas e estou muito feliz de estar aqui com vocês, meninas. Ah, felizes estamos nós. E nós estamos mais felizes, sabe por quê? Não vai ser só um papo franco, não. Vai ser... Segura esse babado. Vai segurar Ai, esse babado. O negócio vai ser... Tem o papo sério, mas também tem o babado. Ai, eu amo babados. E olha, gente, antes de nós iniciarmos esse papo delicioso, né, com essa vibe incrível, nós vamos dar alguns recados para vocês, tá? Já vamos começar, gente, falando do nosso empório Natureba. Se é natural... É natureba. E se é natureba, gente, é qualidade de vida, é saúde, é bem-estar. E no Empório Natureba você vai encontrar uma variedade gigante de produtos naturais. Então, ó, não fique de fora, já segue eles aí no Instagram, hein? E outra coisa, gente, falando em empório, aqui nós somos as rainhas dos empórios, né? Nós temos também essas delícias, gente. Só de sentir o cheirinho aqui, eu já tô salivando, viu? Uma delícia. Empório dos pastéis, gente. Se você quer comer à vontade, aquele pastel crocante, quentinho, né? Chega, derrete, é Empório dos Pastéis. Entrega em qualquer lugar de Uberlândia, são super ágeis. E ó, só mandar mensagem agora pro Empório dos Pastéis, eu tenho certeza que você vai se deliciar. E chega quentinho, viu, gente? Chega quentinho. Eu tô até falando chiada aqui, que eu tô babando. Salivando a boca, ó. E outra coisa, gente, ó. Foco nisso aqui, gente. Quem que é o responsável por essa iguaria aqui? Drinquelaria. Se tem festa, gente, se tem resenha, se tem alegria... Tem drinquelaria. Gente, drinquelaria é maravilhoso. Para sua festa, para o seu chá de bebê, chá revelação, para o seu despedida de solteiro, para o seu aniversário, qualquer festa, gente. Se tem festa, se tem resenha, tem alegria, é drinquelaria sempre. Não é isso? Certeza. E nós não podemos deixar de falar... Para fechar com chave de ouro com os nossos parceiros, a gente tem a Luíse Personalizados, que mandou Que presente junto com o Empório Natureba, tá? Ai, E, ó, gratidão. e se você quer guardar momentos, quer gravar momentos aí especiais, presentear alguém com algo assim inesquecível, Luíse Personalizados, viu? Inclusive as nossas canecas. Ó, a caneca, ela tem como que eu posso falar? Ela tem duas versões. 2 moods. No dia que você quiser um papo sério, papo franco. Quando você quiser mandar um papo franco pro pessoal. No dia que você quiser um babado, uma fofoca, Amiga, vem cá, um babado. segura esse esse babado. Então tem os dois lados, viu? Ah, Empório Natureba também. você viu? Esse tal da pesa aí, maravilhoso. Gratidão, viu? Já vou seguir lá e já vou virar cliente, viu, gente? Eu adoro mimar as pessoas que eu amo. E olha que mimo mais lindo, né? É, isso aí. E outra coisa muito importante, eu quero agradecer especialmente aqui a Ótica New Glasses, que também te presenteou com óculos à sua escolha. Uau! Da marca New Glasses, é uma das marcas que estão em alta no mercado de Uberlândia há mais de 15 anos, Nossa, tá? tudo. E tem uma confecção linda, maravilhosa. Eu falei, gente, eu não vou levar 50 óculos para a Grazi escolher, ela vai ter que vir aqui e se esbaldar nesse tanto de com modelo, né? certeza. Amo. Então, muito obrigada, Claudinei, obrigada, Amara, obrigada à Ótica New Glasses, e você está convidada a conhecer a Ótica New Nossa, Glasses, vou escolher outro demais, modelo. vou demais e vou rápido. Gratidão. E, gente, só para terminar, se você está achando bom nosso bate-papo franco aqui, que eu seguro esse babado, inscreve no canal, aciona todas as notificações, inscreve no canal, segura esse babado também. Já nos siga em todas as redes sociais, lari.silmartins, certo? Isso. Nívia franco.oficial e
Papo Franco Podcast. Segue todo mundo, gente. Seguir não dói, não cai o dedo e ajuda o nosso trabalho, né? Ajuda a gente a trazer mais gente interessante, gente Com bonita, certeza. maravilhosa aqui para você, né? Para você se associar cada vez mais. Pode falar, Ó, Larissa. e deixa nos comentários aí o que você vai achar desse episódio maravilhoso. E dá-lhe pergunta aí. Quem sabe a gente convidar a Grazi de novo para responder as perguntas de vocês, uau. viu? Pode perguntar. Então, nós vamos começar com a primeira. A gente já sabe quem que é a Grazi, né? Já sabe bastante aqui, estamos aqui sentindo a energia do momento, né? Um calor, assim, um calor humano. Mas tem muita gente que não sabe quem é a Grazi. Agora, explica para o pessoal de casa quem é a Graziela. Então, a Graziela é uma menina, né? Ainda me considero uma menina que veio lá do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em São Carlos, mas eu cresci em Riolândia, uma cidadezinha onde o único trabalho que tinha era agricultura. Então, a gente apanhava algodão. Desde muito cedo eu fui para a roça. E é engraçado que quando eu falo roça, trabalho ali que ia 4 horas da manhã, eu só tenho lembranças boas, porque eu acordava às 4 da manhã, com o cheiro da comida da minha mãe, ouvindo o rádio, que eles ligavam numa rádio que tinha um locutor que chamava Zé Bétio, e esse locutor tocava músicas maravilhosas. Então, para mim, aquilo, eu acordava tão feliz por aquela sensação que eu sentia. E eu ia para a roça e, em vez de eu apanhar o algodão, eu ficava cantando. Então, eu acho que o cantar ali durante aquele trabalho, que era muito árduo, né? Aquele sol quente, aquelas pessoas, eu lembro assim do rosto das mulheres, aqueles rostos com uns traços bem profundos, né? Alguns olhares tristes, mas eu lembro que através da música eu levava alegria para as pessoas e ao mesmo tempo eu sentia uma alegria muito profunda. Então, para mim, falar do fato de eu trabalhar na roça não é algo triste e nem sofrido, porque a música ela me trazia tanta alegria que eu não lembro da parte triste que as pessoas falam. Nossa, era triste a situação que as pessoas viviam ali, que era um sol muito quente, né? Comer aquela marmita fria. Era bem difícil, mas Era não muito triste, né? difícil. Não, mas para mim não era triste. E logo, como eu cantava o tempo inteiro, apareceu a oportunidade de eu cantar profissionalmente, aos 14 anos, Oh, que né? bacana. Então eu saí da roça para cantar. E desde então nunca mais parei. São 34 anos de profissão. Uau. E eu sempre assim, eu sempre tentei manter a minha essência, né? De questão de humildade, questão de ser grata, porque a música me escolheu. Eu não escolhi ser cantora. Então, o tempo todo a música foi me trazendo oportunidades. Fez com que eu tirasse meus pais da roça, meus irmãos, né? Me deu tudo que eu tenho. Então eu sou muito grata. Primeiro a Deus, né? Depois a música que me trouxe até onde eu estou. E eu tento ser grata o tempo todo, porque eu me sinto uma pessoa privilegiada, Sim. né? Para aquela pessoa ali que estava ali, que não tinha expectativa nenhuma, a não ser o trabalho de roça. E hoje eu estar aqui com vocês nesse podcast realmente ser uma pessoa privilegiada, né? Ó, Uau. e a gente fica muito feliz, porque o convite é por essa simplicidade, por essa conexão, por essa energia assim maravilhosa que você sempre teve. Eu não consegui trazer porque minha mãe não achou. Eu tenho uma foto com você, minha filha, eu tinha 6 ou 7 anos, eu não tinha nem os dentes da frente, que sabe quando você perde os dentes de leite? Tava uma janelona assim, e eu assim com vocês. Antigamente, eles paravam aqueles caminhão nos bairros e vocês tocavam. Não sei. Sim. E aí- Tinha os projetos do palco móvel, que eu sempre fiz Isso. questão de participar. Tipo, era na época Arroz Vasconcelos, que eles põem uns brinquedão. E eu lembro que foi num sábado e eu fui lá brincar. E eu, gente, ai, Graziela. E eu tenho uma foto com você. Depois eu vou te mandar. Então, assim, é uma pessoa que admira seu Manda trabalho. pra mim, que a hora que eu estiver editando, eu vou colocar lá. Manda. Gente. Eu admiro o seu trabalho, mas o melhor de tudo, eu admiro a pessoa que você é. Porque o profissional, ele é uma parte da gente, mas o que move a gente é a nossa pessoa de verdade, sabe? O profissional, ele agrega, né?
Então a Sim. gente leva pro profissional o que a gente é como pessoa. Uhum. Então, assim, você pode ter certeza que qualquer lugar que você chega, você é bem recebida porque você exala isso. Ela ilumina o lugar, né? Amém. Entendeu? Eu não sei, eu desde de muito criança, eu sempre tentei olhar o melhor das coisas, sabe? De tudo, tudo na minha vida, eu sempre tento tirar o melhor, né? Se tá ruim, mas tá ruim por quê? Vamos tirar daquele ruim o melhor daquilo. Sim. Então, isso eu trago desde muito criança, desde muito pequena. Então, acordar 4 horas, tá lá cedo. Mas eu tô viva, né? Eu tô aqui com os meus pais, eu tô tendo a oportunidade de ouvir música, eu tô tendo a oportunidade de cantar, de trazer alegria. Então, assim, eu sempre procurei, e isso é para minha vida toda, em tudo que eu faço e o que eu vivo, eu tento tirar o melhor de tudo. E sempre ser grata, porque eu acho que a gente só ganha quando a gente é grato. E é por isso que você tem essa energia boa, porque eu acho não, tenho certeza que é o primordial. Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu peço pra Deus todos os dias me dar a sabedoria de sempre ver o lado bom da vida. Uhum. Porque por mais que eu não falo nem difícil, por mais que a gente tenha um desafio, tem um lado bom. No fundo, se você olhar, Sim, sim. tem E é um o que lado bom. eu tento passar para as pessoas que estão à minha volta, para minha equipe de trabalho, para os meus filhos, até mesmo para o Jaquinho. Eu sempre tento mostrar, por mais que esteja acontecendo algo muito sério, muito grave. Claro que eu também saio do meu eixo, né? Não quer dizer que eu sou boazinha o tempo todo, ou que eu seja positiva o tempo todo. Não, eu tenho os meus momentos, né? Mas eu tento, assim, o tempo todo ver o lado bom ou tentar ver por que aquilo aconteceu, né? De uma forma que não foi uma coisa proposital, que teve alguma coisa que aconteceu para que aquilo acontecesse daquela forma, porque eu acho que a vida fica mais leve. Com Né? certeza. As coisas já são tão difíceis. Imagina se eu fosse chegar lá na roça e ficar vendo o sol quente, vendo a hora que ia machucar, porque eu tenho marcas até hoje na mão. Durante algum tempo eu tinha vergonha de usar saia, porque minhas pernas, eu era muito espoleta. Eu chegava lá na roça e eu saía tirando, porque a mãe colocava calça, meia, saia por cima da calça, camisa, não sei quantas blusas, aqueles chapéus, e eu ia arrancando durante o dia, porque eu queria ficar livre. E calor demais. Então eu tinha muitas marcas na perna. Aí durante muitos anos, quando eu comecei a cantar, eu usava meia calça, porque eu não me sentia à vontade. Depois eu falei, gente, essas marcas, elas são riquíssimas para mim. Sua Então, história, é minha né? história, eu não tenho que esconder, eu não tenho que ter vergonha delas, né? Então, assim, eu podia, na verdade, ficar falando, é porque eu tenho essas marcas, né? Não, eu tenho que ter orgulho delas. Então, eu tento ver sempre o lado bom das coisas, É isso. para ficar mais leve. Mais leve. E, gente, só reformulando aqui pra vocês, Jaquim é Jacão, tá? Que ela falou aqui. 38. Que quando você vê ele, tá? Só avisar vocês. E eu vejo, antes de conversar com você, né, aqui no podcast, aquele dia lá no CDL, eu já senti essa energia. Vou contar a minha história quando eu conheci a Graziela também. Eu vim para Uberlândia, eu também trabalhei na roça, muito tempo, desde os 12 anos de idade. Eu trabalhei no Boia Fria, né, que chamava. Boia fria. Eu Isso também mesmo. usava toda essa proteção. O Olha. pessoal de Lagoa Grande, Não, beijo quem pra olha vocês. Essa mulher maravilhosa, chique, porque eu acho ela tão chique, gente. Os looks que ela usa de mulher estilosa, né? Mulher poderosa. Sim. Quem olha para esses olhos e imagina que um dia foi boia fria. Sim. Igual eu. E ela ainda foi com 12. Eu fui pra roça com 5, 6 anos e trabalhei até os 14. Eu literalmente eu saí da roça para cantar, né? E é uma vida muito árdua, né? Assim, é muito árdua. E assim, a gente ainda é mais novo. Eu olhava para os olhos da minha mãe e via um ar assim de tristeza, dela ter que levar os filhos para aquele lugar. Sofrimento, né? Né? Então, assim, os nossos pais, eles não se sentiam confortáveis em levar a gente, mas não tinha outra opção, né? Então, E era a vida que eles tinham. E era o que eles tinham. E só finalizando, quem diria que você também já foi boia fria? E por muito tempo eu tive muita dificuldade de falar a respeito disso. Só continuando a linha do tempo, aí eu vim para Uberlândia em 2004, eu tinha 17 anos, eu consegui bolsa, e passei na UFA, mas a UFA estava de greve, eu aproveitei a bolsa, foi uma das primeiras ProUnis que teve.
E eu joguei minha carteira de trabalho fora. Porque eu não queria que as pessoas vissem, porque eu assinei carteira só uma vez, só com 16 anos, porque dos 12 aos 16 a gente trabalhava informalmente. Uhum. Eu joguei minha carteira de trabalho fora, porque se eles vissem que eu escutava as pessoas falando, né? Uhum. Eles não iam querer me dar um trabalho para o que eu queria, né? Da forma que eu queria. Mas mesmo assim, eu passei por muita dificuldade no trabalho, né? E tudo. Agora, hoje, eu consigo enxergar como você. Uhum. Ver que tudo teve um lado positivo, Uhum. né? Eu acho que o único trabalho de roça que eu não fiz foi cortar cana, que eu era pequena, né? Uhum. Mas eu colhi feijão, eu plantei tomate, eu Mas colhi também, tomate. eu também, Caixa eu de tomate era também. 28 centavos na época, era muito Uhum. dinheiro. 28 centavos era muito dinheiro. Não, e lá eu não sei, mas onde eu trabalhava eu não podia comer o tomate, a gente podia só Ixi, a comer gente com comia. escondida. Não, A gente comia leva- escondido. A gente levava um punhadinho de Salzinho, salzinho e bem, a hora que porque naquela época tinha os fiscais que eram chamados de gato. Então, É. quando o gato saía, bem, você comia Rapidinho. e pronto. Mas eu também não só colhia algodão, mas eu também colhia tomate. A gente também foi milho. Café foi o melhor de todos. Não, café eu não cheguei. Eu lembro que o salário mínimo era cento e poucos reais. Teve um dia que eu tirei um salário mínimo no dia. Nossa, a gente Você ficava, falou assim, a gente pronto. mudava de cor. A gente chegava lá normal, né, com a roupa e saía de lá vermelhinho, porque Vermelhinho. era cheio de Vermelhinho. poeira. Era muita poeira. Eu não posso Nossa, acompanhar não, e vocês quando nessas chovia, histórias. gente, quando chovia, porque estava quente do sol, de repente vinha aquela chuva Virava tudo fria, barro. virava tudo barro, Nossa, nossa, era muito friagem. sofrido. Não, e assim, se for falar de lavoura, a gente entende muito, então. Não, mas assim, igual você falou, era um momento difícil, era muito difícil, mas era tão feliz, era tão gostoso, aquela alegria quando a gente acordava, que passava o sono, que você começava a trabalhar. E eu via muitas pessoas cantando assim. Será que a gente não chegou a trabalhar junto? Eu ouvi você Uai, cantando e a gente não sabia. Devia ter um Foi, cantor, foi né, de igual eu. 2001, 2002, mais ou menos. Não, eu era. 2004 eu vim pra cá, com Não, 17. eu sou mais antiga que você. É. Isso foi lá em 90, 89. Você, acho que, se você brincar, você não tinha nem nascido ainda. E tinha uma moça que a gente chamava ela de Sabiá, ela cantava muito bem. E na época do forró, Fala Mansa, não lembro se tinha Graziela nessa época, não sabia, né? Uhum. E tinha Joelma do Calypso, ela ficava cantando, Sim, sabe? sim. Nossa, era maravilhoso. E aí eu vim pra Uberlândia, né? Uhum. Vim pra Uberlândia. E o ponto que eu quero chegar nisso é que, pra mim, foi muito difícil entender essa questão do lado positivo, porque na minha família, ninguém nunca teve essa visão positiva, além da minha avó, né? Que já se foi. E eu queria até saber de você, quem na sua família que tem essa mesma energia que você? Quem que gosta de música? Quem que gosta de alegrar o ambiente? Amiga, você acredita? Eu sou a única, eu sou a única desviada Você é da a primeira. família. Na minha família de primeiro grau não tem nenhum cantor, nenhuma cantora. Mas eu venho de uma família muito feliz, muito festeira. Desde muito pequena, a gente sempre fazia festa nas roças. Então, sempre teve um ambiente muito alegre e de muita festa, muita comida, né? Muita bebida. Então, a gente, assim, ouvia muito Luiz Gonzaga. Mas cantar mesmo profissionalmente, na verdade, existe um primo da minha mãe, que aí seria meu primo de segundo grau, que é da cidade de São José do Rio Preto, que é músico. E aí dizem a lenda, né, que a família da minha avó materna, a família dela é baiana e eles tinham músicos na família dela. Mas assim, no primeiro grau eu fui a única que A primeira. saí pro mundo. Uau. E assim, num primeiro momento, meu pai não queria, né, quando eu Pois fui é, convidada. 14 anos. E mas eu acho que antigamente nem não. eu, gente, eu deixaria assim. Porque antigamente não era igual hoje. Hoje os Não. meninos de 14 anos eles é pra frente. Sabe, né, muito da vida. Sabe muito da vida, não. Eles têm acesso à tecnologia, coisas que facilitam. Naquela época, celular era escasso. Não, nem existia, na E verdade. como que foi isso? Qual foi o primeiro convite? Então, como na cidade todo mundo sabia que eu cantava o tempo inteiro, então eu era conhecida como cantora, né? E uma banda de Votuporanga, uma cidade de 60 quilômetros de Riolândia, foi fazer um show lá. Meu pai, ele não deixava a gente... Por exemplo, a gente só ia nas missas aos domingos e de vez em quando ele deixava alguma coisa durante o dia. E lá, o que é famoso lá? É festa do peão. Então, teve um show no final de tarde de uma banda Sim. de Votuporanga que chamava Estrutura
Cantora 1, que era uma das maiores bandas de baile do interior do estado de São Paulo, que inclusive na época o guitarrista da banda era o Marcos Mioto, que é o pai do Gustavo Mioto, o Marquinhos Mioto, Gente. que era guitarrista da banda, e eles faziam muita formatura pelo Brasil. E a banda tinha uma formação assim, era 2 morenas e uma loira. A loira tinha saído e o dono da banda, sentado lá na porta do hotel, conversou com o dono da banda e falou assim, ó, você conhece alguma cantora aqui em Uberlândia, tá? Aqui em Riolândia? Aí ele falou assim, ó, tem uma menina que canta aqui, e ele falou que precisava ser loira, ele falou assim, ela é loira. Aí eu lembro que eu fui no show, naquele dia meu pai deixou eu ir, Coincidência. eu tava lá no meio do show, e aí chegou um rapaz da produção e falou assim, ó, você que é a Graziella cantora? Aí eu falei assim, ó, eu sou a Graziella, mas eu não sou cantora. Aí tinha uma turma de amigas, elas, não, ela canta assim, ó, o dono da banda quer te fazer um convite para você fazer um teste e tal. Eu falei, não, eu não vou lá não, eu era muito bicho do mato. Eu era muito bicho do mato, né? Mas enfim, eu fui lá com minhas amigas, ele convidou eu para fazer um teste. Ele olhou pra mim assim de cima e embaixo, eu era muito magrelinha e muito Novinha. encardida, né? Encardida do sol, né? Muito magrinha. Mas enfim, ele falou assim: ó, eu gostaria de falar que você canta muito bem, gostaria de te convidar para fazer um teste para cantar na nossa banda. Só que a gente precisa assim, logo, a gente precisa que você faça o teste essa semana e que já na semana seguinte você já viaje com a gente. Viajar? Isso, 60 Você tinha quantos anos nessa época? 14. 60 quilômetros de Riolândia, eu nunca tinha saído de Riolândia para nada. Por coincidência, uma amiga minha, ela tinha dentista. Ela usava aparelho e o dentista dela era na rua do lugar que eu ia fazer o teste. Aí eu contei para minha mãe falou, não, vai lá fazer o teste. Eu fui fazer o Não teste. falou pro seu pai? Não falei pro meu pai. Fui fazer o teste, aí cheguei lá, a gente só tinha, eles me deram uma pasta, só tinha música internacional na pasta, para mim escolher uma música para cantar. E não achava uma música, não achava. Aí, por fim, no final daquela pasta de música, tinha uma música da Daniela Mercury. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Tava lá no último lugar, que eu já tava falando, desistindo. Aí você falou, essa aqui Aí mesmo. o tecladista falou assim pra mim, assim, qual o tom que você canta ela? Aí eu fui, tava todo mundo conversando, eu virei pra ele e falei assim, o que é tom? Pois é. O que é tom? Aí ele foi muito generoso. Ele viu que eu não sabia nada. Ele virou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, eu vou tocar aqui, você sente o som e a hora que você quiser, você entra. Aí ele chamou o pessoal e falou, gente, ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar o tom aqui pra ela e a hora que ela sentir a vontade, ela entra e a gente segue ela. Mas você sabia a música de cor? Eu sabia a música de cor, você acredita? E assim, a Daniela tinha aparecido naquela época, tinha acabado de surgir na mídia, tal, e foi uma das primeiras músicas sem ser sertanejo que eu tinha ouvido, porque até então eu não conhecia MPB, eu não conhecia música internacional, porque eu só ouvia sertanejo Teodoro raiz. Sampaio, Tonique Tinoco, aí tava começando a aparecer Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone, Alan e Aladim. Enfim, eu cantei, passei no teste e eles falaram assim, ó, tal dia vai viajar. Todo mundo ficou de queixo caído. Essas queixo caído. Mas, Grazi, Coitados das outras. uma coisa que você falou e que é muito real, tô até arrepiando, ó. Dom. Você tem um dom, gata. A gente fala isso, a gente teve uma participante aqui semana passada, que é a Duda. Ela tem um dom para fotografia. O trabalho da pessoa, quando ela tem um dom, é diferente. Não é? É diferente. Então, olha só pra você ver. Tudo foi Deus. Foi. Olha só pra você ver que coincidência o dentista ser na mesma próximo, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, assim, quando a gente tem um dom, quando a gente acredita, e olha só pra você ver, nessa época aí era inocência. Você achava que você podia ser cantora? Nunca imaginava. Gente, eu nunca planejei ser cantora. E você vê, as minhas amigas me emprestaram uma roupa, me levaram para fazer o teste, a mãe de uma amiga minha. Aí eu fiz o teste, passei. Aí cheguei em casa, contei para minha mãe. E tinha que viajar na semana seguinte. Aí a gente foi contar pro meu pai. Meu pai ficou muito bravo, falou: não. Como que você foi lá fazer teste? Assim, tipo assim, ele falou assim: não, quem canta é mulher da vida. Essa palavra ficou muito marcada na minha cabeça, né? E a minha mãe falou: não, ela vai sim, porque é uma oportunidade que ela tem. Eu não quero que meus filhos fiquem na roça, né? Eu quero que eles tenham oportunidade de conhecer o mundo, de ter outras oportunidades, né?
E aí meu pai acabou cedendo e a minha mãe, assim, o dia que eu fui sair para viajar, minha mãe olhou nos meus olhos e falou assim, Graziela, você não faça nada de errado, porque tudo que você fizer de errado vai firmar o que seu pai falou, Uhum. que é mulher da vida, que não vai se perder, nananana. Tanto que, gente, eu não fumo, eu nunca usei droga, Uhum. eu bebo muito pouco, né? Mas durante muito tempo da minha vida eu nem colocava álcool na boca, Tinha por medo quê? de errar. Toda vez que eu via alguma coisa, que tinha alguém ali usando uma droga, né? Que tinha alguém fazendo alguma coisa, eu lembrava da minha mãe. Quando eu comecei a cantar, gente, eu nem primeiro beijo eu tinha dado. Eu fui dar o primeiro beijo com 16 anos. Depois de 3 anos que eu já estava, 2 anos que eu estava lá trabalhando já Uhum. profissionalmente. E nunca parei. Nunca parei. Desde então já são 34 anos de profissão. Uhum. Eu vivo exclusivamente da música. Uhum. Tenho 8 CDs gravados. Tenho 2 Glória a DVDs Deus, Senhor. gravados. Maravilhosa! Vários Tá com a feats, gente, tá aqui com a vários gente. feats gravados. Tirei meu pai, minha mãe, meus irmãos da roça, dei uma condição de vida para eles assim, Nem eles acreditam. nem eles acreditam. E meu pai hoje, gente, é meu maior fã, é meu maior incentivador. E foi tudo assim, Deus que preparou. Você deu Tudo, orgulho para ele. tudo. E ele já chegou a rever essa fala dele? Será que ele se recordou em algum momento? Não, Depois que você- sim, e ele vê todas as entrevistas que eu dou, eu falo, né, eu conto, e ele fala, filha, você tinha só 14 anos. E era o que tinha na época. Ele falou referente ao que ele via, né? É o que ele via. Uhum. E meu pai, ele é muito conservador, né? Uhum. Então, assim, eu me coloco no lugar dele Uhum. hoje. A minha filha tem 13 anos. Uhum. E a Gigi é super moça, é grande. Uhum. Mas eu acho que eu não deixaria, assim. Uhum. De verdade, aquela época era outra época. A É. banda, ela me protegeu, ela me acolheu como uma filha. Uhum. Então, todo mundo cuidava de mim. Foi um momento muito especial, assim. Eu fui muito acolhida, muito bem recebida por aquela família. Eu me tornei da família da banda, Uhum. né? Então, foi muito mágico, assim. É como você disse, foi tudo sempre preparado por Deus. Sim, sim. Tudo. Quando Tudo. se encaixa, igual se encaixou aí, é Deus. É. Eu falo assim que é Deus, não tem como. E é umas coisas. E você viu que é muito do nada, numa semana. Você fez semana. o teste, te convidou, você fez o teste, na outra você já estava viajando. E para vocês verem, né? O primeiro show que eu fiz não era para mim cantar. O que aconteceu? Porque eu não sabia o repertório, né? Eu não tinha habilidade nenhuma para fazer vocal. Na verdade, o primeiro show, o microfone era para ficar desligado. Uhum. E eu tinha que acompanhar o que as cantoras faziam. Uhum. Né? Porque tinha aquelas trocas de roupa, anos 60, né? Uhum. As roupas de gala, tudo. Chegou uma turma de jovens, assim, e ficou na frente pedindo para mim cantar. E aí eu fui e cantei a música do teste, da Daniela. Uhum. E eu consegui fazer aquele público daquele salão naquele dia todo Perfeito. cantar e dançar comigo. Meu Uhum. Deus. Eles ficaram impressionados. E aí o segundo show da vida foi aqui em Uberlândia, Uhum. porque eu fiz show na sexta, no sábado e no domingo. Aí a mesma coisa, estava combinado do microfone tá desligado. Aí eu fui cantar no praia, uma formatura de medicina. Aí pediram de novo uma turma, apareceu ali, ficou pedindo para mim cantar. E eu cantei de novo, levantei o praia, foi emocionante, as pessoas cantando, porque essa música da Daniela estava no auge. Uhum. E eu acho que, eu acredito que Deus fez com que eu cantasse, aquelas pessoas aparecessem ali para me cantar, porque de repente eu poderia só ter cantado aqueles dias para cumprir, né? E eles não iam E ficar. não ia ficar. Uhum. Só que aí o que acontece? O fato de eu ter cantado, aí eles viram que eu tinha potencial. O seu potencial. E aí é me isso. deram oportunidade, foi me ensinar a fazer vocal, foi me ensinar a ter postura no palco, Que é falar, que é Que é tom, tom. né? E aí eles foram me ensinar o que eu tinha que fazer e como me comportar e como ser, enfim. Foi Ai, tudo que bacana. Deus. Gente, Se perguntasse pra mim qual que era o meu tom, é Tom Cruise. Tom Cruise credo. Meu Deus do céu, misericórdia, piada ruim. Aí finalizei falando do show. Isso. Era pra mim cantar. Porque aí eles viram o seu potencial. Aí virou potencial. Mas é isso mesmo. E aí eu acredito que Deus foi ali, fez aquelas pessoas Uhum. pedirem para mim cantar. Eu mostrei que tinha potencial e foi onde eles me deram a E oportunidade. quanto tempo que você ficou com eles? Eu fiquei com eles 5 anos. E aí, viajando? Qual que era o nome da viajando. banda? Estrutura 1.
Estruturão. Estrutura 1. Tem Naquela- até hoje? Não existe mais. Uhum. Naquela época, as grandes bandas de bailes de São Paulo, Uhum. elas tinham CDs, mas não para fazer sucesso, era para distribuir, como mimo, né? Como brinde para as comissões de Antigamente o formatura. povo entregava mesmo. Então a gente. Porque assim, quando a gente vinha fazer formaturas em Uhum. Uberlândia, a gente ficava 3 meses fazendo formaturas. Uhum. Só que a gente ia e voltava, né? A gente vinha, ficava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda ia embora e voltava no outro final de semana. Uhum. E o dono da banda, ele tinha muita amizade com o saudoso João Pires, o pai do Alexandre Pires. Eles tinham acabado de inaugurar um estúdio aqui, e aí ele falou o Wagner comentou que queria gravar um CD. Ele falou, gente, por que vocês não vêm? Em vez de vocês ficarem indo e voltando, passa 3 meses aqui em Uberlândia e vocês já gravam esse CD. Aí, ok, o Wagner conversou com todo mundo topou, e a gente veio ficar 3 meses aqui em Uberlândia para a gente gravar o CD. Fazer as formaturas e gravar. Um dia, quase finalizando as gravações do DVD, um dia a gente estava de folga, e eu e as outras cantoras e os músicos, a gente foi no Coliseu. Uhum. Quem estava tocando lá era o Caçamba. E aí, nossa, eu fiquei encantada com o Caçamba, né? Com a estrutura, com o show. Nossa, eu achei incrível o show do Caçamba. Peguei amizade com os meninos e passou uns 2 meses, eles precisavam de uma cantora para fazer carnaval. E eles me convidaram e vocês acreditam que eu aceitei? Imagino. Aceitei. Você gostou? Vim Aí? morar em Uberlândia, isso foi em 97. Mas não era só uma temporada o carnaval? Não, aí eles queriam que eu ficasse na banda. Me convidaram para cantar no carnaval e já ficar no caçamba. Nossa, E que aí, maravilha. gente, sei lá, nem eu acreditei que eu aceitei. Você tava com o quê? Com 19? 18, 19 anos. E aí, quando você mudou, o que seus pais falaram? Aí o que acontece? Meus pais, como eu já viajava muito, eu já estava com muita autonomia, aí logo eu fiquei 1 ano morando em Riolândia com eles, Uhum. depois eu tive que mudar para Votuporanga, porque a banda viajava muito. Então, para ficar saindo de Riolândia para Votuporanga, a logística era muito desafiadora. Uhum. Aí eu mudei para Votuporanga, fui morar em República. Então, morar aqui em Uberlândia, para mim seria ok. Claro que a distância era muito maior, Uhum. mas aí eu morei aqui 1 ano em República e depois eu trouxe meus pais para morar comigo aqui. Olha que bênção, Trouxe meus gente. pais, meus irmãos. São quantos irmãos, hein, Eu Graça? tenho uma irmã que é mais velha que eu, Uhum. e eu tinha um irmão de 26 anos que trabalhava comigo na Graziele Moleques do Forró, Uhum. e ele faleceu de acidente aqui em Uberlândia, com Nossa, 26 anos. que triste, gente. Que Sério, triste. ele era mais novo do que você. Ele era o Ele caçula. era o caçula. Ele era o caçulinha da Nossa. família. E vieram todos para cá. Uhum. Aí eu convidei meus irmãos para trabalhar comigo. Uhum. Minha irmã foi para a parte de produção. Meu irmão, ele trabalhava comigo também na produção. Depois ele virou músico. Uhum. E depois ele deixou de tocar comigo porque ele casou. Uhum. Aí, desse 1 ano que ele ficou sem tocar comigo, passou 1 ano certinho, ele sofreu um acidente. Nossa. Mas enfim, ele deixou uma filha linda, que é a Maria Clara, Uhum. que estava com 14 dias quando ele faleceu, e a cara dele, eu falo assim, o Jarbinha foi tão generoso que ele deixou uma cópia dele Deixou. para nós, e foi uma fatalidade, assim, mas o meu irmão foi muito feliz, assim, ele viveu muito, ele curtiu muito, e Essa trajetória sua deu oportunidade pra eles também, né? sim, porque eles também trabalhavam, né, na roça. Roça. E aí eu trouxe eles comigo. Minha irmã trabalha até hoje comigo na parte de produção. Eu acho que sua irmã parece com você. É minha cara, Andréia. Sério? Andréia. Eu acho que eu não vi ela ainda, não. Não, ela é minha cara. Ela é só um pouquinho menor que eu. Uhum. Aí ela também trabalha comigo, aí ela constituiu família, casou aqui, né? Todo mundo aqui. E aí eu fiquei no projeto do Caçamba durante uns 5, 6 anos também. E aí depois veio o projeto da Graziella e Forró Moleque. Aê! Já estava estruturada, já tinha experiência. Já tinha experiência. É isso aí. E aí a a gente veio para esse projeto também, foi incrível, foi maravilhoso. Não, é isso. E Pode pode falar. falar? A gente começa a ver o seu filme que tá passando na sua cabeça, assim, é bem, bem interessante. Você ficou 5 anos na primeira banda. Uhum. No total, 4 anos. 34 anos de carreira.
Por quantas bandas? Quantas bandas você chegou a fazer composição? Então, estrutura 1, caçamba, Uhum. Graziella e Forró Moleque. Uhum. Aí a gente teve que mudar o nome, que aí foi para Moleques do Forró, Graziella e Moleques do Forró. E atualmente carreira solo, Graziella Oliveira. Aê. Isso aí. Então foram 4, né? 4. 4 Uhum. formações, 4 né? formações. Para chegar até aqui. Uhum. E foi difícil, assim, eu fazer carreira solo, porque eu tenho muita dificuldade, assim, de falar essa palavra eu. Eu sempre gosto de falar nós. Eu sempre amei grupo. Então, assim, foi muito difícil eu desvincular o Uhum. Moleques do Forró de mim. Porque eu sempre necessitei de pessoas, né? É Então porque você sempre teve no povão. então É. foi uma dificuldade muito grande até eu conseguir me convencer que eu não precisava mais de carregar um grupo comigo, Uhum. que eu tinha capacidade, que era a hora de assumir ali a minha identidade sozinha. Foi muito trabalhado isso comigo, assim, muito tempo, porque eu demorei muito Uhum. para assumir essa Entendi. Graziella Oliveira sozinha. E tá feliz? Nossa, eu tô demais, tô É. realizada. Isso é isso. Isso é muito importante. Passou por todas as fases, Sim, porque sim. as pessoas, quando a gente trabalha em grupo, eu falo assim, a gente tem que gostar de gente, tá no meio das pessoas, porque é desafiador também. Uhum. Cada um tem um jeito, tem uma personalidade, né? Ninguém é, como se diz, igual. Mas a gente evolui, É verdade. entendeu? E a gente só evolui com pessoas. E a gente aprende a falar não. Uma palavra que também eu tive muita dificuldade Eu tenho durante muita muitos dificuldade de falar. anos. Ela que tem. É. Ela que não fala não, eu falo por ela, não. Então, mas Ela assim, só olha Eu e falo, ali, não. Jaquinha, eu precisava melhorar esses nãos, né? Assim, assumei, né? Eu ainda falo muito sim, mas hoje eu eu consigo falar não para Uhum. algumas questões, Sim, sabe? sim. Precisava falar mais não, Uhum. mas assim, eu já me sinto uma vitoriosa pelos passos que eu tenho conseguido dar. Mas não é fácil falar não para O mim. não ainda mais quando é família. Você falar não pra família, aí Tô até vendo a entendeu? cara do Jaquinho, que é Jacão. Pra nós, Não pra família é o mais difícil, né? É difícil. Para as pessoas de fora, acho que a gente tem uma facilidade maior, mas a família, a gente sente uma obrigação. Uhum. Eu acho que todo mundo tem isso. Não sei se é do ser humano, né? Esse sentimento a Acho gente que é da sente. cultura. Isso. Da cultura do brasileiro, É, assim, é a que em outros cultura do países o brasileiro. pessoal... É frio. Todo mundo que é de fora, assim, que eu conheço, que Até os brasileiros que vai e volta, não... que é dos Estados Unidos, que é porque eles Não tem falam essa que mesma- gosta do brasileiro. Já viu que o povo ama brasileiro? Ama. Eles amam os brasileiros lá fora. Só o Londres que não, mas a maioria ama brasileiro. Porque eles falam que a gente é receptivo, que a gente conversa, que a gente é carinhoso, Abraça, que que a gente abraça, que a gente é aquela coisa. E lá fora não tem isso. Então é da gente. Igual você falou, é uma questão cultural. É assim, eu acho que o não, ele é necessário pra gente ser mais feliz. Uhum. Porque quando a gente não sabe falar não, a gente faz muita coisa que a gente não quer. Isso. Entendeu? Mas assim, o não a gente só aprende com a vida. É só a maturidade que traz a ciência do não. É verdade. Não adianta a pessoa querer ser nova, vou falar não. Não. Nem sabe o que tá falando, entendeu? Uhum. É a maturidade, eu acho que é a experiência que a vida traz. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sou da roça. Não trabalhei na roça igual... Desculpa, Tá, nós gente, eu vou somos falar um negócio pra vocês. Que essa trabalhou na roça, eu não trabalhei na roça, mas assim, a gente... Viu? Ai, Deus. Mas é um lugar que eu gosto de ir, ficar só 3 dias, viu, pessoal? Fico lá 3 dias, vem embora. Isso é porque você nunca pescou. O dia que você pescar, você Não. nunca vai sair da Não, roça. eu gosto de pescar, mas é só 3 dias e vem embora. Já cansei. Mas assim, o que eu te falo é... E você amadureceu isso muito cedo. Não é à toa que você tá onde você tá e tem a personalidade que você tem. A questão de mudar, de viajar. Eu te falo isso porque eu também saí de casa. Eu sempre morei com a minha mãe, saí com 14. Então, assim, isso força a gente ser quem a gente não quer ser. Igual você olha seus filhos hoje, a sua mais nova ou mais velha? A Gi tem 13 e o Gianluca tem 15. Tem 15, então ele é o mais velho. Você olha pra eles hoje, você fala assim, gente, nunca, eu falo isso muito pra Nívia, né? Nunca que essa geração de hoje, eles vão entender o que vocês passaram lá. Não, Porque
Não tem nem Gente, como comparar. não tem. É dois caminhos opostos. Isso, e assim, é o que põe a gente forte. Uhum. Tá? É assim, não falando das crianças, não, mas uma coisa que eu falo assim muito pra Nívia, eu acho que os jovens de hoje, eles têm a cabeça muito fraca, Uhum. entendeu? Por quê? Porque hoje a gente proporciona muito, É verdade. entendeu? Eu falo uma coisa pra todo mundo, assim, e pra vocês levar, porque é o que a mãe de vocês trouxe também, oportunidades. O que minha mãe me deu? Oportunidade. Aham. Porque minha mãe não teve um terço do que eu tive, a sua mãe não teve, a sua não teve. É. Então, assim, os filhos de hoje, eu falo que eu também fui muito privilegiada. Consegui fazer faculdade, consegui estudar, entendeu? Então, assim, os filhos de hoje, a gente é privilegiado. E o bom que você, mesmo não sendo tanto, se sentiu, Isso. entendeu? É Se sentiu privilegiada e não é à toa que as coisas casou tanto. É igual você falou. Nada é perfeito e não vai ser. Porque a gente tá aqui para evoluir. Mas as coisas, quando a gente tem essa sintonia, encaixa. Tu. E Entendeu? É verdade. É Então, verdade. assim, Eu creio. minha filha, é. Então, assim, você pode ter certeza que é isso. É seu dom. É você, Grazi. Ai, ai. Eu não posso ficar falando muito, não, gente, porque eu sou fã, tá? Aí, quando a gente é Eu fã, tô você já viu. percebendo aqui. Puxa saco, né? Todo mundo, gente, todo mundo Gratidão, tava na expectativa. gratidão, Faltou gratidão. pouco eu soltar fogos aqui, viu? Não foi o pessoal da portaria? Amiga, O pessoal da mandou portaria. mensagem assim. É a Grazi hoje que vai vir? Aí a Nívia, Eles mandam muito fresquinho assim. Ai, que lindos. Um beijo, viu, meninos? Ó, gratidão pelo carinho. Outra hora a gente vem e faz um forró pra nós. Sim, ó. bora. O Tamboré é festas. Ó, tem uma pergunta pra você. Sobre. Eu vou formulando as perguntas e eu fico guardando elas na caixinha. Uhum. Que dá, eu faço. Tá. Moleques do forró, ou forró moleque. Quem é que teve essa criatividade de inventar esse nome? Como que foi? Como que surgiu? Então, é assim, na verdade, em 99, o Fala Mansa estourou no Brasil inteiro. Veio Fala Mansa e tinha algumas outras bandas de forró pé de serra. O Emerson, que é o cantor e também que é um dos donos da banda Caçamba, ele teve a ideia da gente fazer um projeto paralelo com o Caçamba, a gente fazer alguns pocket shows com um projeto chamado Forró Moleque. Uhum. Num primeiro momento, era só os meninos que iam participar do projeto. Aí eles falaram, Graça, você não quer participar? Quero participar. Aí a gente montou o projeto, começamos a fazer uns forrozinhos pé de serra, e logo em seguida apareceu um empresário que ele tinha a Abril Music, que era uma das maiores gravadoras do Brasil naquela época, que tinha Bruno e Marrone, Capital Inicial, o próprio Fala Mansa, Uhum. que queria gravar uma banda de forró, pé de serra. Aí, no primeiro momento, a gente recebeu aquilo com muita gratidão, porém, a gente não tinha uma experiência com o forró pé de serra. E aí, eles convidaram a gente para gravar um CD. A gente foi, gravou o CD com essa gravadora. Demoramos 1 ano para gravar esse CD. Eu cantei, por exemplo, 10 músicas e o Emerson 10 músicas. E a formação do Forró Moleque era eu, o Tatão, o Emerson, o Dendelzinho e o Gledinho Fagundes. Uhum. Nós éramos a formação do Forró Moleque. Quando a gente foi lançar o CD, o que a gravadora fez? A gravadora foi e me colocou na capa, porque a gente fez fotos individuais e fez fotos juntas. A gente mandou tudo para São Paulo. Quando o CD chegou, eu cheguei sozinha na capa do CD e nós 5 lá atrás. E com o meu nome, Graziella e Forró Moleque. O projeto era só Forró Moleque. Aí, gente, foi terrível Deus. isso, porque eu não sabia, Isso mas foi aí Eles um erro ou acharam foi uma decisão? foi uma decisão da gravadora, só que eles não nos consultaram. Então foi um momento muito tenso, muito Pesou. desafiador, porque Como é que imagina você enfrentar a nós estamos com um situação? projeto juntas, E de né? repente coloca você E como depois destaque. colocamos de nós na frente do projeto e nós lá atrás. Então foi muito tenso, mas a gente tinha um contrato de 10 anos. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha como sair correndo. Uhum. Eu me expliquei, falei para os meninos que eu não sabia. A gente cumpriu os contratos, aí começou a fazer programas de TV, tudo.
Passou um ano, a Abril declarou falência. Quando a gente começou, eu cheguei a fazer o Gugu, fiz Adriane Galisteu, não, fiz aquela Luciana Gimenez, fiz várias rádios, e aí a Abril declarou falência. Quando a Abril declarou falência, eu confesso, gente, que eu achei foi bom, assim, porque tava muito pesado Tirou aquele clima, Ele né? ficou emburrado por causa disso por um bom tempo? Amiga, não é que eles ficaram emburrados, eles ficaram decepcionados, né? Uhum. E assim, por um momento ficou um clima tenso no ar, Sim. porque ficou a impressão de que eu sabia que aquilo ia Uhum. acontecer, só que eu não sabia, eu não tinha noção. Uhum. Porque se a gravadora me consulta, eu ia falar: não, eu não posso fazer isso com os meninos, ou então vamos fazer uma reunião e vamos decidir em conjunto. Ó, vocês aceitam que eu seja a capa, que o meu nome venha na frente? Mas, enfim. Mas ninguém esclareceu nada dessa situação? Não. Antigamente as gravadoras, e era Elas contrato faziam de e 10 mandavam. anos. Meu né? Deus, Você não fazia tava nem aí. Não, aí era aquilo e pronto. Uhum. E aí, quando a Abril declarou falência, a gente estava assim numa vibe de fazer muitos shows, muito. Eu ficava 40 dias viajando. Nessa época eu ficava longe dos meus pais já estavam aqui, Uhum. né? Mas eu ficava muito tempo. E a gente começou assim a fazer muito sucesso, porque naquela época vendeu 38 mil cópias de CD. A gente saiu na revista Quatro Rodas, saiu nos melhores forrós do Brasil, do Domingo Legal, do Gugu. Só que eu surtei, gente. Sabe o que é surtar? Porque ficar trancada num quarto de hotel sozinha, aquela época pra você fazer uma ligação, era coisa do outro mundo. Meus pais não tinham telefone. Seu telefone de ficha ou... Você não conhecia o Jackson ainda, não? Não conhecia ele. A gente fez um show para 40 mil pessoas, as pessoas cantando Meu Uau. Primeiro Amor. Uhum. Só que a hora que eu voltei do hotel para casa, a gente terminou um show de prefeitura mais cedo. Esse show foi até em Tumbiara. Uhum. A gente voltou, a gente estava vindo de um circuito de festas juninas, e quando eu cheguei no hotel, os meninos estavam indo comer lanche. Aí eu falei: gente, vocês esperam que eu vou só tirar a maquiagem e vou com vocês. Aí o empresário falou para mim: não, você não vai. Eu falei: como assim? O que tem eu ir com os meninos? Não, você é artista. A artista não sai para comer lanche ali na esquina. A artista tem que ficar no quarto. Eles têm que ver a Graziella, eles têm que ir ficar em casa com a imagem daquela Graziella lá do palco, não dessa Graziella aqui de tênis, de moletom. Sério? Meu E aí eu Deus. lembro que eu subi pro quarto e chorei muito, muito, muito. Gente, aquele dia, se tivesse bebida alcoólica lá, eu tinha bebido. Se tivesse drogas lá, eu tinha usado. Uhum. Porque eu senti uma dor muito ruim, a dor da solidão. Uhum. Sabe quando você tá rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo você tá sozinha? Não tem ninguém. E é uma dor muito triste. Uhum. O que aconteceu? Eu coloquei na minha cabeça que se aquilo era o sucesso, eu não queria viver o sucesso. Nesse mesmo tempo, nesse meio tempo, a gente começou a conviver com muita artista, muita gente famosa. Uhum. E as pessoas se drogavam muito, Sim. as pessoas bebiam muito. Uhum. E era justamente pela falta da família. Era a falta desse poder, esse poder ir e vir. E até hoje tem isso, E né? até hoje tem isso. Então, a vida é feita de escolhas. Entre o sucesso e ser eu escolhi ser eu. Uhum. Então, assim, eu não... E quando eu falei isso para os meninos, que eu não queria fazer sucesso, que eu queria só sobreviver da música, então foi aonde os objetivos ficaram diferentes, os ideais ficaram diferentes, e como o nome Forró Moleque era do Emerson, ele tinha registrado, era dele, a gente foi e alterou. Porque a gente tinha uma agenda boa, já estava com o nome feito em toda a região do Brasil. Uhum. A gente alterou para Moleques do Forró. Aí ficou Graziella e Moleques do Forró. Só que aí eu tive uma autonomia na agenda. Já não precisava fazer aquele tanto de show que fazia, Uhum. né? Eu pude ser eu. Começar a sair, conhecer pessoas de Isso, verdade. Porque eu já tinha... Eu pulei uma etapa da minha vida, eu não tive a minha adolescência. Não teve. Na minha adolescência, enquanto as minhas amigas estavam beijando, estava namorando, estava vivendo, eu estava trabalhando, Sim. né? Eu namorei muito pouco, eu conheci poucos homens na minha vida. Uhum. Porque eu não estava lá namorando, eu não estava curtindo, eu não estava fazendo essas coisas. Eu estava trabalhando. Uhum. E quando eu tive a oportunidade que chegou a vez do sucesso, eu senti ele muito pesado. Uhum. Eu achei que eu iria pagar um preço muito alto. Ah, mas eu acho que todos. E aí eu fiz a escolha Sim. de viver da música, Uhum. de fazer música, mas de uma forma que eu pudesse viver. Eu não escolhi o sucesso, Uhum. né? Porque o sucesso,
Primeiro que você tem que querer muito ele. E você tem que estar Preparado. disposto a pagar o preço que é muito alto. Uhum. Porque o sucesso, ele vem acompanhado de muitas coisas, de ilusão, de pessoas à sua volta, muita luxúria, Uhum. né, muito poder. E aquilo acaba mudando o seu caráter se você não tiver uma base muito boa, Uhum. né? E aí eu comecei a entender por que os nossos ídolos, né, Michael Jackson, Mary Monroe, Elvis, e eu fui entendendo por quê. E hoje, você assiste o documentário desses artistas, eles sentiam aquela solidão que eu senti naquele único dia que me fez eu mudar toda a minha trajetória. E eu sou muito feliz, porque chegar aqui, estar aqui hoje com vocês. Sim. Ser Vocês reconhecida. me contarem que o porteiro, né, falou: nossa, a Graziela que vai estar aqui. Sim. Isso pra mim é o sucesso. Ô, Grazi, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você foi forte, viu? Muito forte e Porque- muito consciente. Muito consciente, porque Eu isso que cheguei você a falou. respirar fundo aqui, eu fiquei agora- agoniada. A hora que ela falou, você falou da sua dor, foi muito nítido. Não, é muito. Ela te foi feriu. algo assim que... E fez a gente entender, porque é isso que você falou. Você vê eu vou te falar principalmente dos internacionais, que eu gosto muito de música internacional. É muita droga. Você vê que eles morrem de droga. Mas é por causa É por causa disso. disso. É a solidão E que eu não sente. sabia, e eu achava que, tipo assim, É um por ter vazio, muita né? gente ao Não. redor. E deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade agora, assim. Sim. Como tem empresário envolvido, Uhum. eles não deixam fazer nada. É tipo isso mesmo, ó, você tem que ficar aqui, você não pode ir em tal Então. lugar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É Hoje isso. em dia são outros tempos, mas naquela época, por exemplo, você não podia assumir que você namorava, Uhum. você não podia sair. Por exemplo, se você fosse em algum lugar, você sempre tinha que estar acompanhada de alguém, tinha que estar sempre muito bem vestida, muito bem maquiada. Uhum. Então, eles te blindavam, né? Te Uhum. cercavam de uma tal Eles forma. construíam a sua que- imagem e deixava você mostrar o Porque você contrário. tinha que mostrar o tempo todo que você era uma mulher superior, que Hum. você era uma mulher inatingível. Você era uma artista. Que é uma artista. Tipo assim, na né? cabeça deles, né? E hoje eu vejo, por exemplo, assim, o fato de você ter família, isso agrega muito mais, Uhum. né? Por exemplo, o Gustavo. Gustavo, quando ele teve os surtos dele, né? De sentar no palco e chorar, Uhum. né? De chegar uma época de falar assim, não, eu vou parar minha carreira, Uhum. porque ele viveu isso que eu vivi, Sim. mas de contrapartida, ele acabou casando com uma mulher que hoje apoia ele, Sim. tem os filhos dele. Uhum. E isso, ele assumir isso, trouxe muito mais visibilidade para ele. A Ivete, né, ter as filhas, as gêmeas, o Marcelo. E eu vejo que isso trouxe uma nova fase. Fortalecimento, né? Trouxe um fortalecimento. Naquela Sim. época, não, E você não podia. Isso, na verdade, é a realidade que as pessoas não queriam. Porque é realidade, todo mundo tem família, tem... Precisa, né? A gente E precisa de a gente tem família. família. Então, assim, era uma coisa que segurava, né? Não, e eu sinto assim que naquela época era meio que você tinha que ser uma pessoa disponível para chegar ali, ser recebida pelos empresários, pelas autoridades, né? Um produto. Ah, quem que é? Ah, ela é casada? Ela tem namorado? Não, né? Uhum. E, por exemplo, assim, se eu não tivesse a cabeça boa, eu poderia sair com algum empresário, com alguém, sei lá, enfim. Uhum. Ser uma moeda de troca. Sim. Uhum. Só que eu sempre fui muito, né? Eu sempre respeitei muito, né? O meu ser, o meu eu, né? Eu nunca misturei a profissão com, sabe? Eu nunca me vendi, Uhum. porque eu nunca achei que fosse certo. Eu tinha que fazer, eu tinha que trabalhar. O resultado tinha que vir do meu talento e do meu esforço, Sim. não por outras questões. Uhum. Então, eu sempre tive uma cabeça muito, muito concentrada em relação a isso. E fora que também naquela época eu namorava, eu só não podia ficar assumindo publicamente que eu namorava, mas eu tinha um namorado, né? E como que você fazia? Então, aí tinha essas histórias de não poder assumir porque namorava. Mas aí você ficava viajando. Não, então aí ele tocava comigo na banda. Ah, ele tocava com você. Tocava comigo na banda, mas a gente não podia assumir que eram namorados nessa época, nessa trajetória da Graziella e Moleques do Forró, não. Porque tinha essas histórias de Sim. estar Uhum. sempre disponível, Sim, ser sim. intocável, né? A gente entende. Então, assim, isso não me fez bem, aquela história de ficar sozinha, de ficar naquele quarto, de ter
acabado de fazer um show, me sentindo tão acolhida por aquela multidão de gente, e depois eu estar lá num quarto sozinha, chorando, desesperada, e não poder ser eu. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você teve a oportunidade de ver o documentário da Anitta, o último agora que saiu, Anitta / Larissa. Não Porque vi ainda, não. esse último documentário dela fala da vida da Larissa, porque o primeiro fala da Anitta, né? Ela falou muito isso aí que você falou, porque ela é referência, né? Sim, É uma mulher inteligente. Sim, e empreendedora, Aham. tem visão, ela Conseguiu, buscou, ela foi atrás. conseguiu levar o Brasil lá pra fora, e Isso. ser reconhecido lá fora. E o documentário dela, é isso aí que você tá falando, você acredita? Ela falando Sobre a solidão. sobre a solidão. Ela falou assim, gente, não vale. Não, e hoje. E ela tem um apoio da família, hein? E hoje eu acho que é muito mais pesado, porque, por exemplo, tem a internet, que critica, Sim. que te massacra, ela te coloca lá em cima, mas ao mesmo tempo, se você não tiver ali uma cabeça boa para digerir as coisas ruins que vêm, né? Então, você O imagina o que mínimo ela de deve humanidade que a sofrer, pessoa tem, né? ela Não, se mas degrada totalmente. isso foi bom pra gente entender o lado de quem do cantor, né, em si, de uma vida de sucesso, porque é isso aí que ela fala, do vazio, da solidão, trabalhar sem saúde. Não, quantas vezes você vai lá, porque às vezes você tá com um problema, mas aí você tem que pegar aquele problema, chegar lá no camarim, colocar ele em algum lugar, subir lá, sorrir, cantar e depois voltar, pegar aquele problema de volta. Trabalhar com dor, você tá com doido. dor, com tudo. Então, assim, é uma entrega muito grande. E aí a vida é feita de escolhas, né? Porque também quem quer, eu falo assim, quem quer fazer sucesso, busca ele. Ele tá aí, disponível. Você está disposto a pagar o preço? E claro que também tem gente que faz sucesso e não passa nada disso, não tem problema com droga, não tem problema com prostituição, né? Não se vê, tem uma vida totalmente tranquila e está super bem, Tá tudo bem. né? Eu não tive estrutura psicológica para lidar. Eu confesso. Mas eu considero você uma mulher, Sábia. um ser humano e uma profissional de sucesso. Amém. O que você não quis foi a mesma fama, a fama ordinária que as pessoas, que a maioria do meio artístico almeja. Mas para mim você é uma mulher de Ai, sucesso. gratidão, obrigada. E essa questão de sucesso é Cada o que um, eles vendem, né? Cada um tem o seu sucesso. Cada um, o que é sucesso para mim não é para você, não é para Larissa. E assim, na verdade, eu fico pensando de onde que você tirou essa maturidade para ter essa consciência do seu momento, do seu sentimento, que as pessoas costumam confundir, né? Nesse momento aí de confusão, a pessoa sente uma dor no estômago, para ela dor de cabeça e, né, vai só cura um lugar, acaba prejudicando o outro, e é aí que as pessoas afundam na droga, não sei o quê, não sabe o que tá sentindo, é um vazio, é um oco, né? Tenta entupir com tudo. Eu queria saber de onde você tirou tanta consciência tipo assim, pra saber, ó, parei por aqui. Não é isso que eu quero. Então, eu não sei. Eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo me deslumbrar muito com as coisas. Não sei se é porque a minha realidade, eu venho de uma realidade muito. Não vou falar sofrida, mas de uma realidade de consciência mesmo. Por exemplo, a minha primeira viagem para a Disney, né? O Jaquinho fala que no começo, ele se sentia ele falava assim, gente, mas a gente está fazendo uma viagem para a Disney e ela não se deslumbra, ela ela não fica impressionada, encantada. Então, assim, eu tento viver o hoje, a realidade do hoje, né? Então, assim, eu tento não me deslumbrar muito. Eu vejo que são coisas ilusórias, assim, muitas coisas eu vejo como ilusão. Eu não sei se é o fato, né, de eu ter vindo de uma infância muito humilde, de eu ter, às vezes também é um defeito, eu não sei. Às vezes eu tenho medo do que é surreal demais, aí eu tento me recuar, Se conter, né? se conter. Às vezes eu acho que aquilo é demais para mim, não sei, né? Mas eu tento viver sempre com o pé no chão. Sim. E essa história do sucesso, como eu disse, eu tinha consciência naquela época que eu ia ter que pagar um preço muito alto. Então, eu não queria pagar aquele preço, eu queria ser eu, né? E aconteceu muitas coisas assim, não foi uma decisão assim,
acho que aquele dia foi a gota d'água, mas já vinham acontecendo situações que estavam me deixando mais Triste, né? tristes. Assim, o fato de eu ficar muito tempo viajando, a cobrança das pessoas. Eu lembro que uma vez eu fui no supermercado aqui em Uberlândia, e tava lá, eu amo ir em supermercado, gente, eu amo fazer compra, assim, e no supermercado, e eu tava um dia, né, lá no supermercado, chegou uma moça em mim e falou assim, eu lembro que ela falou, olhou de cima e falou assim, você não é a Graziella do Moleques do Forró, não, né? Aí eu vi que ela tava com uma cara tão Te decepcionada, julgando. que eu fui e falei, não, eu não sou, não. Ela é engraçada, mas parece. Mas, eu acho que a Graziella não estaria aqui, ou não estaria desse Meu jeito. Deus. Falou na minha cara, e tipo assim, eu falei, gente, o que as pessoas esperam de mim? Ô, Eu louco. acharia que ela deveria ter ficado feliz, né? Já que ela, tipo assim, tão Nossa, que fácil. legal. aqui, Gente que nem é a gente como a gente, né? Mas não, ela olhou com uma cara de decepção, que eu falei, gente, poxa, é isso? As pessoas não querem essa Graziella aqui, elas querem só aquela do palco, aquela arrumada. Aquela que tá sempre feliz, que Sim, não tem e problema, foi que não tem pesando, assim, um monte de necessidade. coisas, né? Como eu disse, a gente começou a conviver com muito artista famoso e tinha essas histórias de muita bebida, né? Madrugadas, drogas. E eu falava assim, gente, mas ontem eu assisti aquela pessoa ali no Faustão e hoje ela tá aqui desse jeito, arrasada, né? Um vazio, Isso é um né? sucesso? Ah, não quero isso pra mim, não. E foi juntando tudo para que eu escolhesse, naquela época, não ir além. E tá tudo bem, você E tá tá tudo muito mais certo. feliz. Com certeza, com Ó, certeza. e vamos falar aqui, eu não sei se eu já posso entrar nesse ponto. Eu sei qual que é. Do que você conheceu ali, ó. Quando que... E o Jax. É o Gente, é Jackson, né? Jackson. Jax. Quando que o Jax entrou na sua vida? Então, o Jaquinho, na verdade, é assim. Ele trabalha com rádio, ele vem de uma família de rede de rádios. Ó. Uhum. E aqui em Uberlândia é a Líder FM. Aí tem líder em São José do Rio Preto, tem a Metropolitana em São Paulo, em várias cidades de São Paulo, tem de interior, e São Paulo, enfim. E assim, a artista tem meio que umas birras com rádio, sabe? Eu, no Sério? primeiro momento, se eu soubesse que ele fosse de rádio, eu não tinha dado moral pra ele, não. Mas por que, Bia? Por quê? Não, na verdade, assim, antigamente, assim, eu não tinha conhecimento Aham. o porquê que as rádios cobram para tocar os artistas. Ah, elas cobram. Cobram as rádios, as TVs, Pra mim, os eles cobravam veículos de só do pessoal comunicação. que queria fazer propaganda. Não, De na todo verdade mundo, então? porque o que acontece? Ué, não A sabe disso rádio, não, ela é? paga o ECAD. Ela paga o ECAD, que é muito caro o ECAD, né? O que é o ECAD? O ECAD é o que repassa para os compositores e para os artistas o dinheiro da música executada. E a rádio, ela vive de tempo. Então, ela tem que vender o tempo dela para ela pagar as despesas dela. Só que eu não entendia. Vocês já devem ter ouvido falar no famoso jabá, que o artista tem que pagar para tocar, para ir no Luciano Huck, para ir no, sei lá, no Faustão. Nossa, eu achei que era tudo convidado. convite. Não. Você só vai quando você estourou no Brasil inteiro e eles vão te levar lá porque vai dar audiência e isso acontece. Fora isso, você paga para ir, porque você tá te pegando o tempo do seu podcast aqui, do podcast de vocês. Vocês estão aqui falando dos parceiros de vocês. Sim. Vocês estão usando o tempo que vocês têm para vender um produto. Então, é algo que vocês vendem o tempo de vocês. E a rádio, a TV, os veículos de comunicação, todos trabalham com o tempo. Sim. Mas só que eu não entendia isso. Eu falava assim, gente, rádio, cobrar jabá, o que é isso? Os caras... Mas aí, na gravação do meu DVD de 2006, a gente fez trabalho com todas as rádios de divulgação e a Líder estava retornando para Uberlândia, porque até então estava arrendada para uma igreja. Eles voltaram para Uberlândia, o Jaque veio passar uma temporada aqui para cuidar da rádio. Aí um amigo nosso que estava como vendedor da rádio levou a gente lá e nos apresentou para ele. Deu entrevista, compramos umas mídias lá e ele falou assim para mim, a hora que a gente estava saindo, ele falou assim, o diretor da rádio tá aí, deixa eu te apresentar ele é de São Paulo, tal. Aí apareceu um homem lá, grande, assim, de camisa, cabelo passado gel, lá, né, e só cumprimentou. Eu nem dei moral, Você não. não quer saber desse povo de povo. Deve ser Que mentira. isso, Jax? Como assim? A Mas Graziella, passou ó.
uma semana, a gente estava fazendo uns ensaios. Eram uns shows, que eram uns ensaios para a gravação do DVD. E aí eu tô cantando, lá no final de tarde, eu olho assim pro lado, um menino de bermuda, de camiseta, um boné virado para trás, com um sorriso desse tamanho. Eu falei, gente, quem que será aquele menino? Eu nunca vi esse menino no show. Gente! E aí eu sorrindo, ele sorrindo, eu sorrindo, ele sorrindo. Mas aí tinha uma menina do lado dele, eu achei que a menina era a namorada dele. Me contive e continuei minha vida, minha divulgação do meu DVD. Eu sei que na quarta semana, véspera de gravar o DVD, essa amiga dele, que não era amiga dele, que trabalhava com ele, levou ele no camarim e falou: vim aqui te apresentar, né, o nosso diretor, nananã, lá da rádio. Gente, quando ela falou da rádio, eu não sabia se o meu sorriso desmanchava ou se ficava. Mas aí, gente, Aí eu você já fica com tava. aquele sorriso que voltava. E Vocês já voltava, estavam mas se aí- filmando um mês, Mas 4 aí eu semanas tava é um mês. apaixonada, gente. Aí eu falei, não, gente, esse homem ganhou meu coração. No dia do DVD, e não rolou nada. E no dia do DVD ele mandou um Só buquê olhares. de flor. Eu não entendi que o buquê foi pra mim. Eu li pra produção inteira. Falei, gente, olha que lindo. Rádio Líder FM mandou um buquê de flor aqui pra nós, desejando boa gravação, tal, tal. Pra nós, sempre tem pra nós. Passou uns dias, eu fui ler o cartão. Sabe, passou acho que uma semana, mais ou menos, que eu fui colocar minha vida em ordem, eu fui ler o cartão. O cartão não era pra banda, era pra mim, pra eu, Graziela Oliveira. E era a rádio líder ou era... Era Já. dele. Você já tava decepcionado. Você já deve pensar, a mulher não deu nem bola pras flores. Quanto tempo que foi depois? Depois de uma semana, Uma semana. Você pensou, levei um Aí- toco. pedi pra nossa secretária e falei assim: ó, arruma o contato lá do pessoal da rádio. Não, do pessoal não. Aquele rapaz lá da rádio, vê se você consegue o contato dele, que eu quero agradecer as flores. Aí ela conseguiu o MSN dele, Tudo. Orkut. E Gente. aí, chamei ele pra agradecer. E essa história de agradecer vai fazer 19 anos que a gente tá junto. Uau. Convidou pra jantar, bora! Aí foi isso, gente. Aí eu já tava apaixonada e não me importei que ele era de rádio, não. Aí você foi entender E aí, na por que que verdade, eu fui cobrava. entender o porquê, né, que rádio Uhum. tem esse sistema. Aliás, não só a rádio, mas todos os veículos de comunicação. Uhum. E é uma parceria, né? Porque a gente divulga a nossa música lá na rádio e é através da rádio que a gente consegue os shows, consegue chegar até os fãs. Sim, E hoje eu entendo totalmente. Uhum. E foi com ele, né, que eu construí minha família, que eu tenho 2 filhos lindos, o Gianluca, de 15 anos, a 15 Giovana, de 13 anos. A gente ficou 10 anos em São Paulo, voltamos a morar aqui em Uberlândia faz 3 anos que a gente voltou. Uhum. Mas o escritório da banda continuou sendo aqui. Uhum. Esses 10 anos eu continuei vindo. Eu nunca fiquei 20 dias durante esses 10 anos Sim. sem vir em Uberlândia. E as Sua crianças... família tá aqui, né? Tá aqui. E aí você viaja... como é que fica o contato de vocês, assim? Então, aí Seu e dos filhos, no O- caso. quando a gente estava em São Paulo, eu viajava muito, né? Então o Jax ficava com as crianças Uhum. nos finais de semana. Quando a gente veio morar aqui, agora já vai fazer 3 anos que a gente está aqui, as crianças já estão numa maturidade que elas ficam, né? A gente mora em apartamento, então elas ficam sozinhas. No primeiro ano, meus pais ficavam, ou a minha mãe ficava, ou a minha irmã ficava. Hoje eles já ficam, só que o Gianluca tá trabalhando comigo agora. Ele tá, Ai, que chique. Chegou uma hora que falou: mamãe, eu quero dinheiro, só a mesada não tá dando. Uhum. Ah, então vamos trabalhar. Chegou a hora de trabalhar. Então hoje ele trabalha comigo. 13 anos? Ele completou 15. 15. Aí ele trabalha comigo, me ajuda na parte de receber os fãs no camarim, ele ajuda a filmar, ajuda a editar, Que ele faz pra maravilha. mim. E os jovens de hoje é excelente com isso, né? Não, Então, são essas super coisas. antenados. E ele é atleta de handball, Uhum. Uau. né? E aí ele trabalha comigo nos finais de semana. E eu também convidei o Jaque para trabalhar comigo. Falei: Jaque, você podia me ajudar. No primeiro momento ele estava me ajudando com a produção. E hoje ele tem me ajudado com a parte técnica. Mas antes ele sempre ficou na rádio.
sempre ficou na rádio. Ele entendi. sempre ficou na parte de rádio. E agora já faz uns 3 anos que ele trabalha comigo na parte de produção. Ele ajuda também no escritório na parte de contratação, né? Aí hoje em dia ele tá bem envolvido com o projeto Graziela Oliveira. Ô, Grazi, em relação a quando a gente fala de casamento, que é algo assim que você, 19 anos é 19 anos. É uma vida, É uma né? vida, né? Então, assim, e como que é a relação, assim? Porque quando a gente você é uma artista, é cantora, viaja, aquela coisa toda, como que faz isso com o casamento? Porque a gente tem que ter... Rola Eu não sei se é ciúmes. porque ele Quem já toma é da instrumento? rádio, já sabe mais ou menos como funciona, então talvez tem mais sabedoria, né? Eu acredito que isso que fez com que desse certo. Porque ele veio do universo de rádio, e rádio, igual, por exemplo, hoje você chama ele para ir num show, ele particularmente, ele não gosta muito de evento, porque já produziu muitos eventos, e principalmente grandes festivais, né? Sim. Então, ele vem desse bastidor de shows. Então, ele entende totalmente a minha profissão, ele é um maior incentivador meu. Muitas vezes eu tô desanimada, eu falo, não, vamos, tô pensando em dar uma pausa. Não, vamos para frente. Sempre me respeitou, sempre respeitou meu trabalho. A gente nunca brigou por ciúme. Na verdade, às vezes eu sinto até um pouquinho de falta disso, né? Porque nunca teve. Sempre me incentivou, sempre confiou. E eu também sempre confiei no trabalho dele, sempre. Eu não sou aquele tipo de mulher que fica olhando em celular, fica Nem tem vigiando, tempo. né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente confia muito um no outro e a gente se respeita muito. Eu acho que esse além da amizade, do companheirismo, né? Do nosso amor, eu acho que isso tudo é uma mistura para que as coisas dessem certo e a gente chegasse até aqui onde a gente está. Sim. Né? Sim, verdade. E ele me apoia muito. Às vezes eu tô com um vestido assim, ele fala, nossa, mas esse vestido não tá muito comprido, não? Isso Pode dar uma encurtada. Eu falo, é isso aí. né? Mas, assim, vamos ver se você concorda comigo. Eu acho que o casamento, ele tem 3 pilares, né? Admiração, respeito e companheirismo. A Nívia fala uma coisa, eu acho que é muito real, né? Amor é decisão, né? E é uma coisa que, assim, que eu me inspiro e eu falo muito isso pra ela. Tem gente que fala assim, nossa, mas por que você tá solteira até hoje? Porque a gente tem dificuldade de arrumar alguém que apoia. Então, quando a gente tem um marido, um esposo que põe a gente pra cima, isso mantém nosso coração quentinho. Porque a pessoa que tá lá do seu lado, você sabe que você pode contar. Às vezes, a pessoa que tá do seu lado acredita mais no seu sonho do que você mesmo. É verdade. Senão você tem essa capacidade. Então, assim, é isso que manteve esses 3 pilares aí. O respeito, a admiração e esse apoio, né? Tanto você com a parte dele e ele com a sua. Eu acho que é muito importante. Essa reciprocidade também, né? Verdade. Tem que ter, né? Senão não... E eu acho que também, como a forma que vocês conheceram, a forma como foi que vocês se uniram aí no começo, tudo, deu para ele saber. Ele foi inteligente para perceber, eu não posso deixar essa mulher, essa mulher sair das minhas mãos nunca. Ele sempre teve muita certeza de tudo que ele queria. Desde o início ele queria casar, desde o início ele queria ter filhos, né? Eu já fui mais contida, assim, eu já não queria muito casar, né? Porque eu já tinha acabado de sair de um relacionamento de 10 anos, 11 anos, não sei, que eu nem lembro mais, mas assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, e assim, aquela história de falar assim, eu quero casar de branco, eu já tinha passado, assim, eu não tinha muita vontade, e o Jaquim, ele chegou a me dar 4 alianças, durante uma trajetória, querendo casar, e por fim, na verdade, a gente casou. A gente oficializou, na verdade, há pouco tempo, porque aí eu que quis. Eu falei, nossa, cheguei um dia lá em São Paulo, falei, Jaquim, eu quero casar. Ele, o quê? Aí o que aconteceu? Já tinha os meninos? Já os meninos, faz o quê? Acho que uns 4, 5 anos. Como que foi isso, gente? Aí, o que aconteceu? Eu cantei num casamento, e a hora que os pais, a noiva entrou com o pai, ele muito velhinho, eu ouvi aquela cena, assim, eu comecei a chorar. Falei, gente, eu tenho que dar esse presente pro meu pai, né? E tava assim, eu acho que também a gente chega uma época da nossa vida que a gente fica mais sensível, né? A gente já estava junto, já tinha construído uma família, então tava tudo certo. Na verdade, eu acho que
no começo eu recusava pelo medo de não dar certo, né? Pelo medo de me decepcionar. E já tá tudo certo, a gente já tá construindo uma família, a gente se ama, a gente se apoia, a gente tá junto em todos os momentos. Então acho que a hora é agora. Ô, Grazi, vou falar igual meus clientes lá na loja. Ah. Comeu a carne, tem que roer o osso, hein? Tem que roer o osso. E aí, menina, ele falou assim: você quer casar? Então você que vai correr atrás de tudo, que eu sempre quis e você não queria. E foi assim, eu corri atrás mesmo. Mas vocês que casou aqui? a gente fez uma bênção aqui, o casamento era em São Paulo. Uhum. Na Serra da Cantareira, mas aí veio a pandemia, cancelou uma vez, depois cancelou a segunda vez, e quando foi para cancelar a terceira, aí a gente não quis mais, porque a gente já tinha feito uma bênção aqui que foi mágico. Uhum. Eu vesti de noiva sendo que não era para vestir. Uhum. Como eu tinha uma parceira que na época, a Maísa Pires, ela falou: não, eu tô fazendo um vestido exclusivo para São Paulo, você não vai me entrar com uma roupinha branca aqui para tomar a bênção. Uhum. E aí acabou que a bênção daqui virou um casamento Nossa, íntimo só para a família. que E bacana. foi uma coisa tão linda, tão abençoada, que São Paulo ia ser só a festa, na Sim. verdade. Uhum. Né? A gente ia só fazer uma confraternização e comemorar aquele momento. E aí veio a pandemia, acabou a gente perdendo pessoas que iam estar no casamento. Meu Aí a Deus. gente Abriu mão. abriu mão, Sim. sabe? Abriu mão da festa. Uhum. E foi especial. Não, já, o principal já tinha acontecido. Já tinha acontecido, que foi a Gente, que bênção bacana, aqui. hein? E nem era para rolar a bênção. É que, na verdade, quando foi chegando perto do casamento, a gente descobriu que o casamento feito fora da igreja, ele não era mais válido da igreja católica. Uhum. Porque era um amigo nosso, um frei, aqui em Uberlândia, que ia fazer o casamento lá em São Paulo. E ele me deu um toque. Ele falou: Gra, não é válido mais o casamento fora da igreja. Uhum. Eu Aí nem a gente- sabia que fazia fora. Então, mas antigamente podia. Só que virou tanto moda que aí eles trouxeram de novo para a igreja, né? Aí nesse meio tempo, um cunhado meu, que ele é artista, ele faz quadros, ele é artista plástico, Uhum. né? Eu acho que é isso correto, não é, Jaquim? Ele é desenhista, enfim. Ele ia vir fazer uma exposição em Uberlândia. E com essa história dele vir fazer a exposição, a família do Jaque ia vir toda para Uberlândia. Uberlândia. A gente aproveitou que a família dele estava vindo, que a minha já estava aqui, Uhum. e a gente resolveu fazer a bênção. Nossa, E mas seu deu super paizinho certo. chorou. Foi Te levou. emocionante. Entrou, me levou. Foi a coisa mais linda do mundo. E aí a gente estava lá, acho que a gente estava umas 20 pessoas. Família Uhum. e alguns amigos que não ia poder estar lá naquele dia, mas assim, amigos muito íntimos mesmo, Uhum. porque os outros amigos, a gente ia convidar, a Pra gente tinha festa, convidado para a grandão. festa Pra de festa. São Paulo. Sim. Mas aí foi muito desafiadora a história da pandemia, né? Que a gente Muito perdeu triste, né? pessoas, as pessoas já tinham comprado passagem aérea, Uhum. já tinha reservado hotel, que a gente tinha conseguido parceria para tudo, gente. Que maravilha. Hotel, voos, enfim. E aí, Aí foi tudo cancelando, cancelado. aí foi perdendo assim. A gente não Perde o encanto, a graça, né? encanto, foi. E outra coisa, pós-pandemia foi um período muito triste, até você voltar à realidade que a gente tinha antes. Então, Vocês imaginam, eu fiquei 2 anos sem fazer shows. nossa, 2 anos e nessa época? sem cantar, sem. vocês A gente ficou preso em São Paulo, num apartamento. Eu fiquei 8 meses sem vir em Uberlândia ver meus pais, porque em São Paulo paralisou primeiro que aqui. Uhum. Eu nunca esqueço. Foi mesmo? Dia 15 de março de 2020, São Paulo foi decretado lockdown. No outro dia, no dia 16, eu e o Jaque foi na Avenida Paulista, que a gente morava do lado da Avenida Paulista. Aquilo lá, a gente tava parecendo guerra, um clima de guerra, não tinha ninguém. Vocês pensam o centro nervoso de São Paulo, onde milhares de pessoas trabalham, passam o dia ali, aquilo lá é um deserto. E aqui em Uberlândia, as pessoas saindo, dançando, as baladas tinha ido no show do funcionando. E eu em pavor lá em São Paulo. A gente ficou 8 meses lá, trancados. E aí eu tenho um amigo que é o Abutre, de corpo inteiro. Aham. Nossa, mas Que eu amo. Você vai ter que vir aqui. É, viu? ele vai ter- Não para a de gente vai falar ter que desse chamar ele. Então, e ele é uma pessoa assim super, super respeitada em São Paulo, Aham. no mercado
de marketing, né? Ele Sim. trabalhou muitos anos com o pai do Neymar, com o Neymar, ele trabalha ainda com o pai do Neymar. Tem os contatos, né? E o que aconteceu? Eu comecei a postar no Instagram, no Snapchat, comecei a postar o meu dia a dia confinada. Para minha família, para os meus fãs, Sim. para os meus amigos. E aí ele sempre falava, Graziela, por que você não trabalha como influenciadora? Porque já em São Paulo já tinha as grandes influenciadoras, e Uhum. aqui a gente tinha como referência a Tássia, Naves e poucas influenciadoras, né? E eu falava, você tá louco? Que você é influenciadora? Eu não tenho estilo, eu não tenho perfil, eu sou uma pessoa que eu não fico maquiada o tempo inteiro. Ele falou, Gra, é o você natural, é o jeito que você faz aí no seu dia a dia. E eu falava, não. Com muito custo, ele um dia me ligou e falou, Gra, se eu mandar um recebido aí pra você, você posta pra mim? E eu, mas como que fala? Que jeito que faz? Do jeitinho que você posta você com o seu café. Uhum. Aí ele me mandou um chá, uma caixa de chá. Aí eu fiz os posts do chá, né? Tudo, eu tomando chá, fazendo chá. Passou uns dias, ele falou assim, ó, vou te mandar agora uma pasta de amendoim. Mandou a pasta de amendoim. Eu fui, postei a pasta. Nananã. O terceiro cliente já foi um cliente pago, que foi a Petrópolis, que contratou a gente para fazer uma campanha para cerveja Cristal Que no bacana. Triângulo Uau. Mineiro. Aí já foi uma campanha paga, Uhum. que eu nem sabia qual que era o valor, ele nos orientou, aí a gente já fez a nota fiscal, e desde então eu tenho feito um trabalho como influenciadora. Pô, esse É, Abutre, André Abutre. Ele é luz. O Rodrigo teve aqui na semana retrasada. Nossa, ele tava a todo momento. E fala que ele é muito isso. O Rodrigo falou a mesma coisa. Que ele põe as pessoas pra cima. Sim. Ele vem com algumas coisas assim que nunca passou pela cabeça de vocês fazer. Não, você vai, Ele você é consegue. muito à frente do tempo Sim. dele. E ele vê coisas que a gente não vê. Ele tem esse dom, né? E como ele é uma pessoa muito comunicativa, Uhum. né? E ele tem muita influência no mercado digital, Sim. no mercado de marketing. Você vê, né? Nessa época ele estava fazendo, não sei se ele ainda faz hoje, mas ele que estava fazendo o cast da Telecena. Oh, Ele que arrumava nossa. os artistas para fazer as fotos, para fazer as campanhas da Telecena. Então, assim, ele tem um respeito em São Paulo. Sim. E ele falava para mim, Gra, vamos fazer. Hoje eu tenho alguns clientes fixos, Uhum. né? Que é a Ticas de Sim. BH. Eu faço também um trabalho com a... Eu fiz durante muito tempo alguns supermercados que eu fiquei fixo. E tem o Espaço Lucas Martins, que eu também estou em parceria já faz mais de 2 anos. Uhum. E graças a Deus, os clientes que eu faço parceria acabam se fidelizando. E o que você tá achando desse mundo de rede social, de Então, influencer? eu acho assim, eu amo estar com pessoas, Uhum. conversar. Eu sempre falo que ser digital influencer é uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Porque você vai falar de coisas, você vai influenciar produtos, que você tem que ter certeza que aquele produto é bom. Sim, com certeza. Não pensar somente no dinheiro. Uhum. Então eu faço de uma forma muito consciente e são coisas que eu me divirto, que me fazem bem. Uhum. Eu quero passar para as pessoas o que me faz bem e o que é real. Sim. E acho que por isso tem dado certo. Uhum. Porque outras marcas já me procuraram, por exemplo, jogos já me procurou. Uhum. Então eu não quero influenciar as pessoas a jogar tigrinho. A grana, gente, é maravilhosa. Vocês não têm noção, são cachês altíssimos, mas eu não acho isso legal. Uhum. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Sim. Então, quando um cliente me procura, que são coisas que não são legais Uhum. para as pessoas, eu não fecho. Uhum. Sabe, eu não fecho. Pode ser o melhor dinheiro que eu não fecho. Então, assim, é uma experiência muito nova. Eu falo que é um desafio, porque é algo que é cansativo você gravar, né? Não, até mesmo como a música tem seus desafios, Sim. mas é algo que eu tô amando. Porque eu posso ser eu. É isso. Quando eu posso ser eu, tá tudo Acabou, certo. tá tudo E nesse ponto, você falando do tigrinho aí, lembrou de uma outra coisa que tem a mesma energia. Cancelamento. Você já foi cancelada alguma vez? Olha, assim, de verdade, eu não lembro.
Não, eu não lembro, não. Só teve uma vez que eu cantei, teve um show que eu cantei, e uma mulher falou que eu tava, que tipo assim, que eu tinha que enxergar que eu não tinha mais idade para usar aquela roupa. E na verdade era uma roupa bem tampada, Mas né? então não foi cancelamento, não foi só uma opinião isolada. Mas Então. assim, mas por incrível que pareça, assim, graças a Deus, o meu maior público é mulher. Vocês acreditam nisso? Meu maior público, minha maior influência é mulheres. Então eu sou muito privilegiada. Eu nunca tive cancelamento, não. De verdade, assim, nunca tive. Fora essa daí, acho que nunca teve nada, não. E outra coisa que eu queria te perguntar lá atrás, mas acabou passando a pergunta. Você é cantora. Você tem alguma composição própria? Então, eu compus para o meu primeiro CD. Esse primeiro projeto da Graziella e Forró Moleque. Não sei se é porque a gente estava numa fase de procura de música muito grande e que a gente começou, a gente se permitiu a sentar e escrever. Uhum, Eu compus uma música sozinha uhum. e compus 3 em parceria. Mas não é o meu dom. Eu não consigo escrever assim, eu não tenho essa sensibilidade, eu não tenho o dom de escrever. Uhum. Então eu nem me atrevi a continuar tentando escrever, porque eu acho que realmente compor é um dom. Sabe? É incrível quando você chega num compositor e fala assim: ó, eu quero uma música com o tema coração. Gente, ele senta ali, ele toca um pouquinho, ele escreve e sai uma música. Então Sai. eu falo que isso é dom. Então eu não tenho esse dom de compor. Aí muita gente fala assim: ah, mas é prática. Não, eu acho que não é prática, é dom. Você fica melhor naquilo que você já tem o dom de fazer, mas aí eu nem me atrevi mais a tentar sentar e escrever, Não, porque eu acho que realmente é dom. e gasta muita energia, né? É melhor você gastar energia com uma coisa que você sabe, que você manja, do que você Sim, ficar exatamente. gastando, querendo aperfeiçoar uma coisa igual você falou, que não tem dom. E falar em coração, coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. De quem é essa música? Porque eu conheci Graziella com essa música. Deus, minha Cantando essa filha, música. Essa música é uma música que eu me emociono muito, porque é uma música que eu tive a honra, o presente de cantar ela com Dorgival Dantas de Fortaleza, que é o compositor dela. Ele fui a primeira cantora no Brasil a gravar essa canção. Ainda cantei, Linda. gravei com ele. E depois a música explodiu, né? Veio a gente, aí veio Aviões do Forró, e depois explodiu com o Tomate a nível de Brasil. E foi uma música que para mim abriu muitas portas. Eu Sim. fiz muitos shows lotados, com ingressos esgotados por causa dessa canção. Gente. Então, e é uma música que eu canto até hoje, né? Eu faço questão de cantar, de falar dela, porque é uma música que me traz muitas coisas boas, Sim. além de Memória público, afetiva. além de fãs, além de... Porque foi bem numa época que a gente estava nessa transição da mudança, né, do forró moleque para moleques do forró, e de repente cai essa música, assim, de presente para mim. Eu falei, Nossa. meu Deus, como assim? Eu Gravar com Dorgival Dantas, e ele foi de uma generosidade tão grande, porque quem era a Graziella, gente? Ele lá em Fortaleza, eu aqui em Uberlândia, e ele se propôs a me dar a melhor música que ele tinha, e além de me dar a melhor música, de cantar Sim. comigo. Olha que presente Nossa, maravilhoso. é uma música maravilhosa. Eu lembro Mesmo. mesmo que... Eu acho que quando Eu lembro de. Graziella, foi essa música aí. Eu falava assim, gente, todo mundo cantava e achava bom. Aí eu ia lá nesse trem do... É sério, gente, eu falo isso, mas é sério, é minha infância. Aí tinha uns caminhão lá na rua com os brinquedos, eu ia lá e cantava, e dançava e brincava. Ai, é muito bom. Eu lembro de limpar a casa dançando e o cabo do Nossa Senhora. Nossa, Quem nunca, né? Quem nunca, bem? Eu dei várias vezes, viu? Ô, Grazi, e projetos atuais? Músicas atuais? Então, eu gravei um DVD novo, né? Vou trabalhar agora. Eu estou trabalhando a penúltima música que eu gravei com o Thales Lessa. E ficou
pra gente lançar agora Meu Primeiro Amor, que é uma versão de uma música nossa, que a gente fez ela agora mais alegre, mais pra cima. E na noite vai me procurar, e as estrelas irão te mostrar o caminho de onde eu estiver, e seguindo vai me encontrar. No momento em que você me vê, 1000 desculpas você quer me dar. Eu lhe digo, eu posso entender, pois quem ama sabe perdoar. Aí, essa vai ser a última música do DVD que a gente está lançando. Uhum. A gente vai lançar agora daqui uns 15, 20 dias para a gente finalizar esse ciclo do DVD, que foi assim maravilhoso, com participações incríveis do De Corpo Inteiro, Caçamba, Hélio Vucu Vucu, Thales Lessa, que é um cantor também maravilhoso, Carvalho e Mariano, Henrique Natan. Acabei de gravar agora uma seresta, que é essa levada mais do Natanzinho, né, uma coisa mais romântica, que a gente vai lançar aí no final, no meio ou no final de abril. E trabalhar muito, as festas juninas já estão chegando. Mês que vem já. A gente já está com a nossa agenda aberta para as festas juninas. As principais festas de Uberlândia a gente já fechou. Festa junina do Moarama, que esse ano eu completo 23 anos de festa junina do Moarama. A festa da Catedral de Santa Terezinha, acho que 17 anos. Enfim, assim, é uma história longa com as festas juninas de Uberlândia. Esse ano, aliás, desde o ano passado, está muito na moda fazer festas juninas nos condomínios, né? Então, esse ano a gente abriu um pocket show especial, um show menor para a gente poder fazer nos condomínios, que é uma coisa que eu também amo muito. Esse ano, eu vou estar pela primeira vez na festa de Itapuirama, que completa 92 anos de festa. Eu vou estar lá pela primeira vez, então tá assim, tá uma festa muito... É festão. É festão, né? Nossa, é uma semana de festa. Aliás, lá é um mês de festa. E eu tô muito honrada de estar nessa festa pela primeira vez. A gente faz algumas festas grandes aqui na região, Eu com tenho saudade prefeituras. dessas festas, assim. Antigamente era tão comum ter, parece que hoje eu sinto que só tem na época de festa junina. Eu não sei se... Lógico que vocês já foram. Sim, sim. Mas assim, você lembra que as festas de fazenda, caquetante, Festa de reis. Não, festa de reis. Festa de reis. As quermesses. Nossa, é bom Tinha as demais. quermesses. Hoje eu quase não fico... Ô, Gra, chama nós um dia que tiver. Então, mas chama gente, tem muita, viu? É porque, às vezes, eu sinto que falta uma divulgação maior, né? Mas tem sempre as festas nas corrutelas, Sim. ali em Cruzeiro dos Peixotos tem, Martinésia tem, né? Essa festa de Itapuirama é uma festa muito tradicional, então vale muito a pena ir, porque lembra muito da nossa infância, são festas mais tradicionais, porque hoje as festas se modernizaram muito. E acaba que quando fica muito moderna, eu acho que perde um pouco da essência, né? Virou outra festa, Falta né? as fogueiras, que eu acho que é legal, né? Além de ter comidas típicas, hoje em dia tem algumas festas que não tá nem colocando mais pista de dança. Eu acho muito estranho, assim, mas enfim, tá tudo ok. E todos os shows que eu canto, eu faço a tradicional quadrilha da Graziella, que é a quadrilha mais já vamos louca do organizar. planeta. Vamos fazer a quadrilha do Segura Esse Babado com o Papo Franco. Todo mundo junto. Tem essa. E falando assim, sua paixão, assim, na música é o forró? Ou você não tem? É música. É música. É música. Se fosse para falar uma paixão mesmo, assim, seria o sertanejo, que eu cresci ouvindo sertanejo. Mas, gente, eu amo música. No geral, assim, eu sou muito eclética, ensino os meus filhos a serem ecléticos. Claro que eu não tipo assim, eu vou falar que eu gosto de funk pesadão? Não. Mas eu gosto da levada do funk. É um som que eu respeito, tem umas letras que são legais, né? Tem uma história atrás daquela letra, mas eu sou música. Lá em casa a gente ouve desde Whitney Houston, Beatles, Elvis, até, né, um grelo, e vai passando por várias etapas. Bem eclético. Assiste a Anitta, enfim, a gente mostra tudo. E falar em filhos, seus filhos estão puxando para esse lado artístico na música? Gente, vocês acreditam que não? Não sei se é porque eles veem a minha vida que é muito agitada, de muita viagem. Os dois, enquanto a gente estava em São Paulo, os dois faziam música. O Gianluca chegou a tocar numa banda de fanfarra do colégio, porque lá o colégio tinha banda de fanfarra, que não tem.
Os dois fizeram piano, os dois fizeram violão. Mas chegou aqui em Uberlândia, como eles tiveram um pouco de dificuldade de adaptação com a cidade, eu não quis forçar eles a fazerem. Inclusive, a gente trouxe um piano de São Paulo, gente, que é um trem enorme, porque eles faziam piano, chegou aqui, nenhum dos dois quis tocar mais E aí, piano. você toca piano? Não toco. É uma vergonha, mas eu não toco. Violão, eu só dou uma arranhada. Mas é porque... Sem vergonha. Piano é porque muito difícil. difícil. Então, mas é porque hoje eu vejo que se eu sempre falo que é porque eu não tinha tempo. Pela vida muito corrida, mas hoje eu vejo que se eu tivesse, sabe, me organizado um pouquinho mais, eu tinha tido tempo. Às vezes a hora é agora, às vezes o piano foi pra mim, Pode ser. né? Eu posso me organizar um tempo. Nossa, eu acho tão bonito. Não, eu acho lindo, chique. Mas eles que pediram pra fazer stand de trem de música, ou você pensou, não, vou... Não, quando tinha música, a gente falou, vamos fazer música? Vamos. Eles são apaixonados em bateria, né? Mas aí chegou aqui, os dois se desligaram da música. Sim. E como eles estavam numa fase que eles não estavam se adaptando muito com o Uberlândia, queriam muito diferente. voltar para São Paulo, a gente não forçou. Mas, por exemplo, a Giovana, ela canta muito, canta muito. Nossa, ela canta lindamente. Mas não gosta de cantar no palco comigo, ela tem vergonha. Por exemplo, a hora que ela tá cantando, que eu vou filmar, ela não gosta, mas mesmo assim eu filmo escondido e depois eu posto, porque é muito lindo. Mas eu respeito, assim, o fato deles não quererem, não forço, porque eu acho que tudo a gente tem que fazer por amor. Isso. Né? Igual aconteceu com você, é algo Sim, que você... Você aflorou Você tem- pra um... você tinha Sim, paixão e tem por que ser aquilo. algo que, no meu caso, a música me escolheu. Mas quando você escolhe algo, né? Eu acho que tem que ser de coração. Sim, tem né? Você tem que se identificar com aquilo. Aí sim você vai lutar para aquilo dar certo, você vai correr atrás dos seus sonhos, mas é algo que realmente você quer fazer. Sim. Né? Você não está sendo forçado aquilo. E a música é assim, eu acho que tem que fluir. Então, eu nunca forcei nada, nunca, né? Mas de vez em quando eu chamo, eu convido ela para cantar comigo. Eu falo, filha, vamos cantar aqui juntas? A gente canta juntas, né? Eu sinto que ela gosta, mas ao mesmo tempo eu vejo que ela tem uma rejeição no sentido de ter que viver daquilo, Sim. de sobreviver daquilo. Então, não seguir aquilo como profissão, mas como prazer mesmo. E vocês voltaram pra cá na época de pandemia? Nós voltamos no finalzinho da pandemia. Finalzinho ali de 2020. Acho que no começo de 22. É isso. Que a gente voltou. Definitivamente para Uberlândia. Isso aí, Uberlandina. Uberlândia, igual eu, tá vendo? Até nisso, ó. Só pra dar contada. Só os fãs, a gente tá disputando aqui quem é mais fã, quem que identifica mais. Ó, mas uma outra dúvida. Bandeira e religião. Você defende alguma bandeira? Qual é a religião da Grazi? Então, eu respeito todas as religiões. Eu acho que Deus, ele tá em todos os lugares. Eu sou católica, mas eu amo ouvir uma palavra, eu amo ir numa igreja evangélica, sabe? E ouvir uma palavra que aquilo alimenta muito a minha alma, né? E respeito as outras religiões, porque eu acredito que Deus, ele tá aonde a gente está. E basta a gente querer ter ele perto para ele estar com a gente, né? Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa de muita fé, de muita fé. Eu sou uma pessoa que eu não saio de casa sem ouvir o Salmo 91, sem ouvir o Salmo 23, sem ler, sem ouvir uma palavra. Eu sou uma pessoa de muita fé. E eu tento passar isso para os meus filhos, para o Jaquinho. Respeito todas as religiões. Não sou uma pessoa que tem uma bandeira. Eu sou isso e pronto, e acabou. Não, eu tento respeitar as religiões, né? É isso, eu respeito. E você defende alguma causa específica? Agora, fora da religião, tem alguma bandeira, alguma causa específica que você se identifica, que você representa, que você defende? Então, eu sou uma pessoa que eu amo estar em causas, em eventos solidários. Eu sou uma pessoa que eu amo participar de ações, tanto
desde a parada LGBTQIA+, até eventos, a própria campanha que está acontecendo hoje para o Gui, né? O Gui é um Sim. menino que precisa arrecadar 15 milhões, né? Eu estou Sim. sempre engajada, gente, em Inclusive, ações. hoje é o dia do autismo, né? Isso. Hoje é o Dia Nacional, né, do Nacional Autismo. do Tá Autismo. tendo várias ações aqui em Uberlândia e no Brasil inteiro. Então, eu sou uma pessoa que, gente, tem uma causa ali, tem algum motivo para que as pessoas se mobilizem para ajudar o próximo, eu estou à disposição, eu amo isso. Eu acho que isso me faz muito bem, me enobrece. E se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu estou sempre ajudando, eu estou sempre engajada em vários segmentos, em várias ações, né? Desde as festas juninas, a maioria eu dou o meu cachê, eles só pagam o custo da produção. É uma coisa que eu faço lá na festa junina do Moarama há 23 anos. Isso me engrandece de uma tal forma. E, nossa, e são muitas ações que eu faço, assim, de vários segmentos diferentes. Isso é muito importante. Isso, eu acho que ajudar o próximo só faz bem. Com certeza. Com certeza. E eu acho que é isso que Jesus trouxe, né? Uhum. É sempre ajudar o próximo. Eu estou sempre engajada, sempre, tentando ajudar o próximo de alguma forma e sempre tô tentando olhar o lado positivo de tudo. Sim. Sim. Sabe o que eu tô pensando, Larissa? Que hoje a gente não vai poder desafiar a Grazi. O que você acha? Pode Será que a gente vai... desafiar, gente. Você que é topa? isso? Tem demais a conta. Será que a gente desafia ela? Vai, bora. Bora. Pode desafiar. Amo um perigo. Ó, O que você tem em mente? você tem amiga de confiança? Ou amigo, você pode ligar pra ele a qualquer momento. E você vai trollar ele ao vivo aqui agora pra gente. Assim, eu Pode tô ser em da situação em família perigo. Pode ser amigo, alguém da família. Você vai ligar no Viva Voz. Você tem 1 minuto. E você tem que enrolar essa pessoa por 1 minuto. Uai, Você tem que fazer ela acreditar que você realmente está em perigo. Não, vamos pensar então no quê? Não, ela que vai embolar a situação. Ela conhece a pessoa, ela vai embolar a situação. Ela tem 1 minuto pra convencer. Pra segurar. Como Te desafio. É, como amendoim. Acho que eu vou ligar pra Vivi. Eu tenho uns amigos, tem uns amigos aí que são irmãos, mas eu acho que eles não vão atender. Mas a Vivi atende. Ou vou falar um negócio pra vocês. Hoje nós andamos ruim de telefone, né? Eu fico brava, eu ligo e não me atende. Eu falo, porra, pra que você tem telefone? Não me atende. Aí quando eles me ligam, eu atendo. Eles falam, você atende sempre. Porque é mal da sociedade hoje deixar no silencioso? Charme, né? Não, então, ó. Se eu ligar pro Fernando agora, ele não vai me atender, que ele tá na costa da Sauípe, é isso? Ele tá na Bahia. Não vai me atender. O Dr. Clauber deve estar trabalhando. A Patrícia Caetano deve estar gravando alguma coisa nesse momento. Todo mundo O ocupado. Hugo Bagunceiro, o Aquiles também não me atende. Gente! O Aquiles não atende telefone. Ele erra no telefone. Ele fica no silencioso. Não, mas Meu esse horário eu produtor- acho que ele te atende, hein? Será? Mas eu acho que a Viviane, ela me atende. Então vamos lá. Bora lá. Cadê Então, Você tem 1 um minuto pra enganar ela. Você tem que manter ela 1 minuto. Tá aqui o cronômetro. Uhum. Ah, o telefone aqui. Eu pensei que você tava entregando o telefone dela pra mim. Vou colocar o cronômetro. Que a minha bateria já era. Pegar. Não, peraí que eu vou pegar. 11. Essa dinâmica é a dinâmica mais Essa é esperta. minha amiga, e ela também trabalha com nós. Viviane Carrijo, maravilhosa. Agora, a gente conhece a Grazi cantora, compositora, mãe, esposa. Agora a gente vai conhecer a Grazi atriz. Ó, só vou colocar pra cronometrar quando ela atender, tá? Tá bom, então, vamos lá, né? Eu vou pôr um amendoim na boca pra mim não rir. Graça, tem que ser uma história boa, hein, pra ela acreditar. Alô? Oi, Vi. Oi, Grata, boa? Deixa eu te fazer uma pergunta, você pode falar? Posso. Nossa, amiga, aconteceu um imprevisto, Vi. Nossa, menina do céu, você acredita que eu e o Jaque, a gente deu uma briga tão feia, amiga?
E ele falou que vai separar de mim. E agora o que que eu faço, Vivi? Não, só fica calma, as coisas não é assim, não. Não, ele falou pra mim que ele tá apaixonado por outra mulher. Ele não me quer mais. Diz que eu tô muito Não, as coisas não é chata. assim, não. Eu tô muito chata, Calma. muito enjoada. Ai, Vivi do céu. Não, ele deve ter falado da boca pra fora. Não, ele falou que não me ama mais, que não me aguenta, que eu tô muito enjoada. Aí eu falei, não, Jaqueline, não vai embora, não. Não, Gente, ela foi muito Tadinha, gente, eu fiquei. Vivi. Não, o Jackson, meu Deus, todo mundo ficou assim. Oi. desculpa. É que eu tô participando de um podcast, Vivi. Eu tinha que escolher uma melhor amiga pra passar um trote. Tá louco. Não, ô Vivi, ela tá muito atriz, que até Nossa. nós aqui tava acreditando. A gente tava até com dó já. Ô, Vi. Vi? Oi. Você me perdoa? Ah, Tô. Tá escutando? não, levei um susto. Tadinha. Tadinha. Eu vou te falar, além de cantora, ela é uma excelente atriz, viu? Oi. E uma excelente amiga também, viu? Parabéns pra você também, viu, Vivi? Gi, ô, Vivi, Faltava. só o que faltava o Jax me largar nessa altura do campeonato. Vai ter que roer o osso, hein, Jades? Tá doida? Não, e ainda você. Não, se fosse outra pessoa, ia falar: não, que bom que ele largou de você. E você não, você tentando justificar, falando assim: Não, ó, foi falou da boca não, pra foi da boca pra fora. É sua amiga também, né, Jax? Ah, te defendendo também, né? Mas quem? Ainda mais quem, né? Obrigada, viu, amiga? Desculpa, viu? Tchau, Vivi, prazer, tá? Beijo, Depois Vivi. você assiste nosso episódio. Beijão pra você. Tchau, amiga, te amo. Tchau, tchau. Não, vou bater palma pra você. Gente, mas você foi muito atriz, aí eu tô até baixei a cabeça pra me Eu pensei, falei pronto. assim, gente, ela tá Agora, é nessa hora que as coisas acontecem. Já pensou se ela começa a falar mal? Falar alguma coisa? Você viu? Eu falei, gente, você tava lascado. Porque se você não tivesse aqui, né, podia até cortar, mas você tá aqui. Entendeu? Você viu? Oh, mas muito bom. Eu fiquei com a adrenalina lá em cima. Meu Deus. o que Mas é isso? sabia que é essas horas que a gente vê quem é os nossos amigos? Aham, Nossa, é amiga, verdade. é Você viu? Ela não, é da boca pra fora. Não, calma, né? Assim não. Uhum. É essas horas que a gente vê. E a gente tem que ponderar isso muito, né? É verdade. Eu não sei se você acredita nisso, Grazi. Você que é uma pessoa que tá no meio artístico, você acredita que tem vários tipos de amizade? Ah, com certeza, com certeza. Porque assim, eu penso assim, a gente tem um amigo pra sair, a gente tem um amigo que pode emprestar dinheiro, mas não pode contar um segredo. Uhum, Você tem um amigo que você pode contar o segredo, mas não pode emprestar o dinheiro. uhum. Como você conhece mais pessoas do que nós, né? Tá no mundo artístico, você acha que tem isso mesmo? Não, tem isso mesmo. Tem, E tem. tem as pessoas que você encontra ali no clube todos os dias, mas que você tem certeza que não vai frequentar a sua casa e nem a casa dela nunca. Uhum. Então, assim, eu acho tá que tudo dentro certo. da casa da gente é só pessoas que a gente Sensacional. realmente admira, respeita, né? Tem uma afinidade, eu Sim. acho. Uma conexão Uma diferenciada, conexão né? diferenciada. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho essa consciência, mas eu não. Eu antigamente achava que todo mundo era amigo, assim. Eu achava que, nossa, eu queria abraçar o mundo. Essa história de sempre ter gente à minha volta, isso me fez sempre querer ter muitas pessoas à minha volta. Uhum. E acaba que você cria uma expectativa que depois não é aquilo, né? Uhum. Porque é não que a gente faça as coisas por interesse, mas a gente espera muitas vezes, né? A mesma recíproca ou a mesma gratidão e O mesmo sentimento. o mesmo sentimento e muitas vezes não tem, Uhum. né? E tá tudo certo, porque Sim. na verdade quem criou a expectativa Fomos nós. fomos nós. nós. Né? A pessoa, às vezes, ela nem tem noção de que ela te fez aquilo, que ela, né, que ela te atingiu de alguma forma. Uhum. Que para ela aquilo tá tudo certo. Então, eu aprendi a diferenciar, ter essas diferenças. Mas eu acho que existe amigos para várias N situações. Isso, eu acho que eles passam também, né? Sim, passam. É fato. Ah, Vocês gostaram de dinâmica, né? Tem mais uma dinâmica aqui, ó. Agora nós vai pra perguntinha. não pode ser a do cantar. Não, do cantar ela vai tirar de letra. Então, não pode. Tem que ser essa daqui. É. Tirei essa aqui que tá marcada, né? Uhum. Agora você vai escolher uma pergunta
Geralmente são as perguntas bem capciosas, sabe? Que o povo fica engavetado. Você vai escolher aqui, Pode embaralhar, viu? pode embaralhar. Que vai tirar um. Não somos nós, a culpa não é nossa se a pergunta for muito. É a dinâmica. Uhum. Mas nós põe um foguinho, viu? É. Segura esse babado e papo franco, você tá doido. Pode pegar? Pode. Pode. Tô sem óculos. Essa vai tirar de letra. Não é Val. Não. Então tá, outra. Tem umas que você já respondeu, aí não vale. Ah, essa seria legal. Ótima! Só a cara essa aqui, ó. É. Ó, Ai, que o medo. que você faria? Nem é tão capciosa assim, mas é uma resposta interessante, pergunta interessante. O que você faria se a moda não ditasse o que as pessoas usam? Como você se vestiria? Não, eu sou tranquila. Já que você Por que você riu, já? Eu Você riu. entendi por que ele a risada dele foi a melhor. Ela é consumidora? Ela gosta de estar na moda? Pijama. Não! Não, gente, eu não sou. É, porque eu não sou. E aí fica tudo lindo. Porque eu não sou, gente, eu não sou. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não sou consumista. Eu não ligo com moda. Eu não ligo assim. Sério? Não. Eu sou muito tranquila. Você ia vestir camisetão, pijamão. Pijamão. Gente, eu pensei porque você cantor, é porque cantor gosta É. de que as roupas diferentes. Eu achei que levava isso pra vida pessoal também. Não. Você foi criada pela Abril Music, amiga. Entendi. Então, deixa eu te falar, não, gente, eu adoro uma camiseta largona, adoro ficar bem tranquilona. E o Jaque, ele ama, assim, quando eu me produzo para nós, pra gente sair, né? Porque é raro eu fazer isso. Ele até fala, nossa, mas você se arruma só para cantar. Eu não sei, agora, eu não sei se isso também é porque, pelo fato de eu muito nova, já ter que me produzir muito, me maquiar muito, usar muito brilho, isso fez com que, quando eu não estivesse trabalhando, eu podia ficar mais tranquila, ou se é o meu jeito mesmo, mas eu acho que é meu jeito. Ó, eu mexo com evento também. Eu não gosto de evento. Porque a gente trabalha, faz muito, a gente perde o encanto com isso. Eu falo assim, porque agora eu tô querendo ser meio modelo. Eu tenho certeza que depois essa coisa que eu tenho com roupa, porque eu amo roupinha. Menina, amo uma roupinha. Aí eu acho que quando você faz muito, você perde um pouco isso. Aí eu amo andar igual criança também. Aquela blusa normal, aquele short, tá tudo certo. E pronto. Então, assim, como você mexe com essa produção pra cantar, que é uma produção, querendo ou não, elaborada, coisa que demanda tempo, aí a gente fica cansado. Aí você fica assim. Então, por isso que eu amava morar em São Paulo, né? porque lá bem eu podia ir de chinela havaiana, nos shoppings, nos supermercados, dar um nozinho na cabeça, pronto, o cabelo faz um nó e tá tudo Mas em São Paulo é assim mesmo? Uma amiga nossa mudou pra cá, e aí ela falou isso, eu falei, gente, mas não é Ela da possível. área de estética. Eu falei assim, não, mas não é possível. Aqui em Uberlândia, que é Uberlândia, o povo anda tudo arrumado, lá em São Paulo. Ela Aqui eu falou isso pra estranho gente. muito, porque os shoppings, né, é um desfile de moda, assim. E olha que melhorou, porque antigamente eu achava que era hoje mais era ainda. mais. Hoje em dia as pessoas já se permitem ir de tênis, ir de rasteirinha, Eu né? vou de chinelo. Então, eu também Teve um dia que eu amo, gente. Não, eu vou lá. Depende, tem dia que eu quero sair arrumada. É porque eu quase me arrumo, eu ando normal todos os dias. Aí final de semana eu quero estar anormal. Aí o Jackson falou, mas você vai com essa roupa? Eu vou com essa roupa. Tá tudo certo. Então tá tudo certo, então não ia, gente. Nossa, então moda não é uma coisa que brilha não seus é, olhos. não é. Gente, Eu sou mas totalmente desligada. vamos lá, uma pergunta boa agora, então. O que brilha seus olhos? Que você fala assim, que é a sua paixão, sem ser a música. Da Graziella mesmo, pessoa física. Ai, gente, eu amo comer. Ah, é bom mesmo. Eu amo viajar, eu amo comer. Ai, Comer acho- é melhor. estar nos eventos solidários eu também amo. Eu amo política também. Você gosta dessa Você área? gosta? Eu gosto de política, gente. Num dia eu vou ser uma futura vereadora. Sério? Você candidatou ano passado? Candidatei o ano passado. Daqui 4 anos eu vou tentar de novo. Não, tem. Você vai ganhar. Quero fazer mais É pela isso. cultura.
né? Mas E pelas em artes. Uberlândia, ô Grazi, a gente até perguntou isso pro Rodriguinho, uma pergunta boa pra você. Em Uberlândia é carente disso, né? Então, Uberlândia, na verdade, tem muitas coisas que durante a campanha eu achava que não tinha. Durante a campanha, porque você tem que estudar, você tem que pesquisar, existe muitas coisas. A Secretaria de Cultura de Uberlândia faz muito evento, faz muitas coisas, mas a gente, por exemplo, aqui tem estúdio. Tem um estúdio popular, que inclusive foi até meu tema de campanha, que eu tinha vontade de montar um estúdio popular, onde todo artista tivesse a condição de gravar o seu primeiro CD, gravar o seu clipe, a gente ia disponibilizar. E aqui em Uberlândia tem esse estúdio. Só que a Olha. maioria das pessoas não sabem. Não, a gente Por exemplo, não a gente quer sabia. gravar podcast, tem esse estúdio lá, é só agendar. Ô, louco. Meu E é Deus. tudo de primeira, tudo de primeira. Inclusive, eu quero ir lá conhecer o estúdio pessoalmente. Quero Chama fazer uma nós, chama matéria. nós. E sim, É eu isso. acho que merece uma divulgação. Sim. A gente pode contribuir. Então, aí eu não sabia, eu fui descobrir agora, porque eu fiz um projeto de campanha, né? E o estúdio era uma das minhas prioridades. E aí eu descobri que tem um estúdio aqui em Uberlândia. Ô, Grazi, e então é muita falta de divulgação, porque eu também não sabia. Sim, é porque, na verdade, a secretaria, ela divulga, né, nos meios de comunicação da própria secretaria, No edital. no edital. Só que as pessoas, Ninguém gente, é um edital. lugar que... Não, e sabe o que eu acho difícil? Porque até hoje os editais é em jornal. Ou impresso ou em jornal, bem escondido. A letrinha Sim, desse é. tamanhozinho aqui. Gente, eu vou falar uma O coisa Diário pra Oficial vocês. do município, o Diário Oficial da União é tipo assim. Eu Não sou dá uma pra pessoa ver. que eu não sou nem antenada, eu não tenho nenhum hábito de abrir e-mail. Meus e-mails, quem toma conta para mim é o escritório. Então, assim, eles têm que arrumar outros tipos de divulgação para chegar até a população, a massa mesmo. Instagram, né? Acho ser que o mais Instagram é popular. forte. Eles não conseguiram fazer um mailing do momento de crise lá da Rondon, quando vai chover? Por que não faz um mailing das coisas boas também? E outra Meio que, coisa. sei lá, como é que chama isso? É esse bip que bipa O todos os alerta, telefones. é. Um alerta, é. Não, e outra coisa. O que fazer em Uberlândia pode ajudar, ué. Sim, Famosíssimo aqui lá, quase todo mundo Aham. segue. E outra coisa, tem uma coisa de Uberlândia onde saem os memes. Sabe os memes de Sei, Uberlândia? aham, que é Não, maravilhoso. aquilo ali. Depressiva? Não, Não, é é depressivo depressivo. Uberlândia? Não sei, é os memes lá. Os trem tem muitos que engraçados faz que memes. acontece. Eu tenho, assim, tem tanta coisa boa que acontece através da secretaria que a gente tinha que divulgar isso, né? Sim, Tem com que, certeza. de alguma forma, levar até as pessoas. Tem que ser divulgado, porque tem gente que tem menos. Como que fala? Tem menos condições, né? Isso. E é uma forma de descobrir novos talentos, Isso, novos verdade. potenciais. É verdade. E fortalecer Uberlândia. Igual eu falo muito, Uberlândia tem um potencial muito grande e às vezes a gente não valoriza quem é daqui. A gente fica valorizando os artistas de fora. Mas eu acho que isso é cultura também. De Uberlândia? Na cultura do brasileiro. Na família, geralmente a família não valoriza o profissional ou o artista que tem na família, a cidade não valoriza o da cidade e por aí vai. É verdade. É uma Porque, nossa. reação em cadeia. Ou seja, É verdade. não é todo 100%, mas é a regra. Amiga, vamos encaminhar? Vamos. Quase 11. Ó, o papo aqui tá maravilhoso, gatona. Se dependesse de nós vai ficar aqui até... Ixi, que tem aqui, junto eu que gosto de conversar, né? E aí, o que acontece? Uma próxima, tenho certeza que vai ter mais assunto. Os seus fãs vão mandar muitas perguntas aí nos Muitas, comentários. Ó, Por favor. mas pra finalizar, com chave de ouro, Pode mandar. se fosse pra você colocar um conselho, uma frase de impacto, num outdoor gigantesco, que o mundo todo tivesse acesso, qual seria esse conselho? Qual seria essa frase de impacto? Ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Faz toda a diferença. Você olha para as pessoas com outros olhos, você se coloca no lugar dela. E isso, gente, faz toda a diferença. É sempre amar o próximo como a si mesmo. E, gente, E é isso. muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Rendeu, hein? Adorei! Muito Então, gratidão. pessoal de casa, vocês não tiveram essa honra de estar aqui, sentir esse calor, mas vocês podem assistir a entrevista inteira, tá? Então,
Beijo no coração de vocês. E siga as nossas páginas, hein, Siga as pessoal? nossas páginas. Compartilhem, comentem, gente, não custa nada colocar um coraçãozinho lá, um joinha, né? É tão bom a gente compartilhar o trabalho das outras pessoas. Sim. Com Façam certeza. isso, E compartilhem não bastante. por nada, gente. Não. O dedo não cai. Não. Né? A gente não perde tempo. É muito melhor a gente valorizar artistas maravilhosos, pessoas maravilhosas, como a Graziela, como nós também, né, ô Larissa? Sim. E é isso, gente. Parabéns, meninas. Ai, Deus obrigada. abençoe. E simbora! Tchau, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, Obrigada. tchau.